Vou-te apresentar então como Chouriço assado. te apresentar, tens já consultório? Não, das consultas? Não, neste momento Das é consultas. maioritariamente online. Claro. Mestre em nutrição desportiva e estás agora a abraçar o desafio do acompanhamento online, a investir isto nessa área. Sim, e até... Força. Não, pode falar que isto quando for para gravar, o Lucas avisa-nos 10 minutos depois. Quando já tem 10 minutos de conteúdo, ele diz, só para saberem que isto já está a gravar 10 minutos. Eu só precisava do chouriço assado, que já está. Já está? Apanhei o chouriço assado. O chouriço assado já pode começar já. Ótimo. Então está a apresentação feita. Miguel Mendes, mestre em nutrição desportiva, também focado na parte do acompanhamento online, direcionado para lifestyle, acompanhamento a nível de nutrição e promover um estilo de vida mais saudável a todos aqueles que seguem. Miguel, bem-vindo às Conversas de Elite. Obrigado. Ao tempo que não nos víamos. É verdade. Desde dos treinos no Solinca do Colombo. Pelo menos uns 5 anos. 5 anos. Pai. Eu abri o primeiro ginásio há 4. Nós... o ano anterior, mais ou menos o ano anterior, 2 anos anteriores, estive no Solinca, na altura em estilo parceria, BSN, ON. Acho que ainda estavas a fazer licenciatura, se não me engano. Estava a fazer licenciatura. Acabava a licenciatura. Inclusive fiz lá depois a minha fase de estágio. Adorei a experiência, foi lá que te conheci. Foi fixe. E, entretanto, fomos sempre mantendo aqui também algum contacto, algumas fases mais, outras menos, e no outro dia falaste-me do teu novo desafio. Exatamente. Foi um desafio que, como tu já fizeste uma excelente introdução, agradeço, tem a ver mais com a parte da nutrição desportiva também, mas o desafio, e isto é bom dizer logo no início, não é propriamente as pessoas pensam no nutricionista e pensam, ok, este está-me a dizer o que é que eu tenho que comer, o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso comer, e é quem vai ajudar, mas quem vai meter restrições também no estilo de vida. E das coisas que eu quero que fique claro é que um dos desafios que eu tento quando estou a trabalhar com clientes é uma relação mútua e eu estou a trabalhar com eles para os ajudar a eles a descobrir o que é que funciona para eles terem resultados. Ou seja, eu posso dar recomendações, mas se eu vejo que a recomendação não funciona ou está a criar mais atrito do que propriamente está a ajudar, tem de haver outra forma de chegar a esse objetivo. Isso era uma coisa que eu acho que vai também dar asa a mais discussões aqui mais à frente e também queria se calhar ouvir mais a tua opinião sobre isso também. Então, não és apologista necessariamente de pôr um plano restrito estanque, mas sim trazer hábitos, criar ali adaptações para o estilo de vida daquela pessoa. Sim. E como é que isso tem funcionado a nível de resultados? Em termos de resultados, depende, obviamente, como é que tu medes os resultados, quais é que são as tuas métricas. Exato. Se estás a ver só métricas objetivas, por exemplo, o peso, índice de massa gorda, em termos de físico, como é que essa pessoa está, isso é um lado da equação. O outro lado que é super importante é como é que a pessoa se sente, como é que está a energia da pessoa, estão a dormir bem, estão a recuperar bem do treino, têm uma alimentação saudável com a comida delas, com a alimentação delas. Se tu disseres, olha, hoje podes comer uma pizza, e eles ficam, não, começam-se a benzer porque vão engordar de comer uma pizza. Então aí já é outro tipo de resultados que eu pessoalmente adoro trabalhar porque não é só a questão, obviamente que o físico é importante, obviamente uma pessoa não quer só treinar porque quer treinar, tem aquela parte estética, performance, queres alcançar algo, mas também estás a tentar criar hábitos que durem uma vida. Imagina, um exemplo que eu te posso dar, hoje vais jantar fora com os teus amigos, estás a fazer cut, estás claramente a controlar calorias, queres perder massa gorda, queres ficar mais definido. Eles vão comer todos pizza, tu tens 2 opções, comes pizza, mas se calhar não comes tanto quanto comerias se estivesse à vontade, entre aspas, ou pedes uma salada e ficas ali a pensar quem me dera ter comido aquela pizza, ok? E da forma que eu vejo as coisas às vezes o quão importante é atingir o teu objetivo naquele momento. Vais competir, ok, se calhar então a pizza neste momento fica de fora, mas não vais competir, é lifestyle, é uma coisa que tu queres, é um processo, então, daqui a 20 anos tu... Posso ter as neiras aqui no podcast? Estás à vontade, Luke, mas já está a rir do género. Daqui a... também não é mais nada, mas é vulgar. Mas daqui a 20 anos tu estás-te a lixar se comeste uma fatia de pizza ou 2. Tu queres é saber, olha, tive uma noite do caraças com os meus amigos, diverti-me e dei-me permissão a mim próprio para comer um alimento que a maior parte das pessoas vê como engorda.
Quando na realidade o que engorda não é a comida em específico, é simplesmente comer calorias em excesso de forma consistente. Não é um dia, isto agora vou só tirar as expressões, mas um dia quente não faz um verão. E da mesma forma que uma refeição, uma cheat meal, como as pessoas adoram dizer, não te vai engordar. E isso o mindset é bem importante. E é uma das partes onde eu gosto de trabalhar. Eu sei que já é uma tangente enorme à tua questão, mas os resultados têm de ser vistos. Obviamente que eu faço tipo track de peso, faço track de physique, faço track de energy levels, ou seja, energia, o sono, etc. Mas também faço muito track de ter conversas com os clientes, ver como é que eles estão a ajustar. Por exemplo, se viverem com família, etc., há coisas que tu simplesmente não consegues dar a volta. E se estás com a tua mulher, ela adora comer todas as sextas-feiras uma grande pizza. Mais uma vez. Vais ficar ali a olhar. Não, mano. Mas não consegues dar a volta? Eu sei porque a diretora está sorrindo aqui atrás, aqui nesse Por causa, eu sei porque é que se está a rir e provavelmente as pessoas também estão a rir. Mas não. Sei, mas eu gosto muito deste nutricionista. Estás a ver que estás a conquistar o público? Tá, chuva de likes. Calma, malta, calma aí. Também não vamos exagerar, não, vai ser disparo. Miguel, mas diz-me uma coisa. A cheat meal, sem dúvida que bem inserida no momento certo, faz sentido e muitas vezes até traz mais benefícios do que outra coisa. Sim. Até te vou dar um exemplo aqui simples. Tenho uma atleta que tem estado numa dieta muito restrita. O peso dela já não descia, que estava a bloquear. Exatamente. Já tínhamos subido o cardio, está a treinar certo, com uma grande intensidade, já há vários meses, e o peso estava a bloquear. Portanto, já perdeu cerca de 25 kg, o nosso corpo chega a uma altura, começa a bloquear, criar defesas. E no outro dia, a estratégia que fizemos, eu como personal trainer e a nossa nutricionista, como pessoa que acompanha a parte de nutrição, conversámos e decidimos aqui fazer um trabalho de low carbs. Ou seja, primeiro low carb na primeira semana e depois tirámos os hidratos praticamente a zero. Uma quantidade muito baixa e sobretudo proveniente de verduras, legumes. Níveis de proteína mais altos e assim seguimos. Primeira semana o peso não desceu. Calma, vamos fazer uma cheat meal. Nesta cheat meal vais comer o que te apetece. Claro que a ideia não é ficares mal disposta, mas faz uma refeição diferente, faz uma refeição que tu gostes, queres comer uma pizza ou queres comer as farófias ou o que tu gostes, come. Fez. Na semana a seguir, só se pesou depois, passado uma semana, continuou sem hidratos, ou muito baixo. Na outra a seguir, tinha perdido 1,4 kg. Aí está, a cheat meal inserida no momento certo teve um impacto. E eu disse-lhe, antes disto acontecer, olha, não te preocupes, na primeira semana o teu peso não vai descer. Não te assustes, não comeces já a trepar paredes, não, está tudo bem, o teu peso não vai descer, até porque quando nós baixamos os hidratos, muitas vezes o que acontece é isto, o nosso corpo começa a defender, o metabolismo fica lento, calma, o que é que está a acontecer? O nosso metabolismo está feito para sobreviver, não está feito para tu ficares ripado. Exatamente. Mas sim, está feito para sobreviver. Se começa a ver que lhe estás a dar poucos hidratos, vai-se defender. Primeira semana não esperes perder peso, e ela não perdeu. Logo, não perdeu. O que é que eu te disse? Calma. Mas estou sem hidratos, estou com fome. Calma, vamos ajustar, mas não. Fez a cheat meal, perdeu quase 1,5 kg. Ou seja, muitas vezes é isto, a cheat meal, na altura certa, no momento certo, funciona. Agora, se é uma pessoa que um dia sai com os amigos, um dia vai jantar com a família, outro dia é por causa da esposa, outro é por causa do primo, como é que num caso desse tu consegues alinhar um plano nutricional sem uma estrutura? Essa é uma excelente questão. Eu gosto de dar liberdade aos clientes e gosto de lhes ensinar as ferramentas para que eles consigam tomar decisões quando eu não estou com eles, mas ao mesmo tempo, às vezes também tenho que fazer um bocado aquele papel mais, não dar o braço a torcer do género, olha, eu compreendo, isto aconteceu, tranquilo, mas de preferência para chegarmos aos resultados que tu queres, para que tu me contrataste a ajudar a chegar, é preciso ajustarmos aqui umas coisas. E depois falamos de métodos para ajustar. Por exemplo, antes de passar ao exemplo, o mais importante é ter de haver equilíbrio, ok? Tem de haver momentos em que tu podes relaxar e podes comer, por exemplo, essa cheat meal, e tem de haver momentos em que tu estás de, tenho de ser consistente. Porque o que acontece é, se tu estás a seguir um processo que não é consistente, como tu disseste, hoje, olha, foi inesperado sair tarde do trabalho, fui ao Mac. Dia seguinte, a minha mãe convidou-me para ir jantar e a minha avó também estava lá, fez imensa comida e eu abardinei. É do género, ok, são coisas que acontecem, mas se tu também não tens uma rotina ou não tentas criar hábitos que te possam ajudar a chegar aos teus objetivos, vais entrar numa... é quase uma espiral de é o que acontecer. Ou seja, se tu tiveres resultados, é um bocado ao acaso, ok? Porque tu não tens forma de avaliar se tu estás a caminhar em alguma direção. Isto, por exemplo, eu agora adoro dar analogias e exemplos, etc. Vamos dizer que estás num quarto escuro, ok? E tu encontras uma lanterna. O quarto escuro é a tua dieta.
tu não fazes ideia do que é que estás a acontecer se não tiveres a lanterna, estás a andar, estás à espera de chegar a algum sítio. Se eu disser, olha, eu recomendava tipo estas calorias mais ou menos para o teu objetivo, em termos de proteína isto seria indicado porque X, Y, Z, e depois hidratos, gorduras, isso são coisas que também podemos discutir em termos de performance, em termos de o que é que a pessoa prefere, e depois isso é quase como se fosse a lanterna, e de repente eu dei-lhe um bocadinho de luz para se orientar naquele quarto, e a pessoa consegue perceber, ok, e aí podem entrar aquelas fases um bocado mais analíticas de fazer tracking, por exemplo o MyFitnessPal, que é uma aplicação para quem não conhece, onde podem meter os alimentos que comeram e tem lá calorias, proteína, basicamente dá as calorias e os macronutrientes, alguns micro, mas aquilo não é grande coisa. Isto ajuda porquê? Ajuda as pessoas a terem uma ideia de onde é que elas estão. Se elas não fazem ideia de onde é que estão a começar, também não conseguem decidir o que é que têm de ajustar. Ou seja, imagina que tu vens ter comigo e dizes, olha, eu quero ganhar massa muscular, mas não se passa nada, eu treino com bué de intensidade, estou a seguir um programa bem definido, tenho métodos de progressão, mas não está a acontecer nada. E vamos analisar e a tua proteína está bastante abaixo do que é que eu recomendaria. Então aí a primeira coisa não, obviamente como mais proteína, mas antes disso eu teria de saber quanto é que tu estás a comer. E para eu saber isto eu só consigo saber se tu me des alguma informação. Não sei se isto está a fazer sentido. Tá. E por isso é que eu te pergunto, não é mais difícil para ti acompanhares um atleta, um cliente que não tenha uma estrutura e faça as coisas um pouco mais à vontade, de acordo com diretrizes? Isto porquê? É. Porque quando chega a altura de temos que fazer ajustes, seja para construir massa muscular, seja para perder massa gorda, Sim. temos que ter referências, não é? Sem dúvida. No fundo é isso, Sim, e tu estás a falar com alguém, atenção, eu até me considero uma pessoa com mente aberta em relação a isto, gosto de ouvir várias opiniões, mas a falar com alguém que sempre fez dietas com um plano estruturado, entendes? Sempre procurar o mais limpo possível, mais organizado. Aliás, tu conheces-me do bodybuilding, do tempo de, se calhar não necessariamente o tempo que eu fazia provas, mas logo ali um pós-provas, pronto. E sempre fui muito essa estrutura. Ainda há bocado falámos do Tiago Barradas também, da eu competição. Próprio era assim, tu próprio, pronto. E agora tens um approach um bocadinho diferente que eu acredito que seja muito interessante para a grande maioria das pessoas. Exatamente. Mas quando os objetivos são mais específicos e mais exigentes, como é que tu te guias? Quais são as ferramentas que tu tens? Ou seja, sugeres a aplicação e a pessoa através da aplicação vai-te dando algumas diretrizes, vai-te dando algumas sugestões, é mais por aí? Isso tipo, é outra excelente questão, que é qual é que é o público-alvo. A maior parte das recomendações que eu estou a falar, se calhar aplicam-se mais à população geral. Aquelas pessoas que já fizeram tudo para perder peso, já treinaram, já fizeram restrições que não fazem sentido nenhum, dietas malucas, treinaram, sei lá, foram correr até não conseguirem correr mais, mas depois ganham peso de volta. Obviamente, há muita coisa que eu digo que o contexto é sempre o mais importante. Se eu estou a trabalhar com um atleta, eu não lhe posso dizer, olha, o teu objetivo é competir em bodybuilding, vamos simplesmente, sei lá, comes aqui um bocado disto, se tiveres de jantar fora aqui estás à vontade, comes isto, não sei o quê. Epá, isso existe, mas ao mesmo tempo é como tu dizes, tem de ser mais, não é necessariamente impor mais restrições só pelo facto de impor, mas tem de haver um bocado mais de estrutura. Mas essa estrutura não quer dizer que não possa haver flexibilidade. E depois tu tens, por exemplo, o que tu disseste de comer limpo, isso é dentro do bodybuilding é uma coisa que eu acreditava a 100%. Eu próprio quando comecei era só, se quiseres fazer alguma questão ou interromper-me, está à vontade, que eu vi que ficaste aí. Não, força, não, estou a ouvir. Mas inicialmente, quando eu comecei, epá, é aquele clássico, estás tão entusiasmado, estás motivado, queres treinar, estás a ver o teu corpo a mudar, papas tudo o que é pesquisa, papas tudo o que é vídeos, vais falar com os bacanas no ginásio, da mesma forma, foi assim que eu te conheci, fui falar contigo, tentar perceber, não sei o quê, e depois tu tentas implementar esse conhecimento na tua rotina, ok? E tens resultados e isso reforça aquele de, ok, isto funciona. E não me leves a mal, funciona, mas se calhar para pessoas que o objetivo delas não é bodybuilding, se calhar o objetivo delas não é como tu ou eu e simplesmente querem perder alguns quilos e ganhar o que se chama, as pessoas gostam de chamar de tonificação, quando na realidade é só perder um bocado de gordura, talvez ganhar um bocado de massa muscular. Então tu não tens de usar as mesmas ferramentas. É quase, aí vai mais uma analogia que eu gosto. Imagina que na tua caixa de ferramentas tu só tens um martelo. Então tu vais ver todos os problemas do mundo como se fosse um prego. Ou seja, vais usar a mesma ferramenta para tudo, quando não é necessário. Ou seja, há clientes e tu tens, está-me a faltar a palavra em português, evidence. Evidências. Tipo mesmo de estudos que foram feitos, a fazerem dietas de high carb, low carb, high fat, desde que as calorias estejam controladas, desde que os níveis de proteína sejam controlados, ou seja, imagina tens a pessoa A, B, estão a comer as mesmas calorias, a mesma quantidade de proteína, mas depois um está a comer boa gordura, um está a comer imensos hidratos, mas pouca gordura. Desde que as calorias e a proteína estejam controladas, eles em termos de perda de peso e até composição corporal, vão ter os mesmos resultados. Isto é o que a ciência nos está a dizer neste momento. Agora, é importante saber que a ciência é uma aproximação do conhecimento. Tu podes estar
certo, mas também podes estar errado. E podes estar cada vez menos errado ao longo do tempo à medida que vai surgindo mais estudos e cenas assim do género. Em relação a isso, Diz. nunca me esqueço de uma coisa, o Dr. Rodrigo Abreu, lembras-te? Era um nutricionista, não sei se alguma vez chegámos a falar, que na altura estava com a ON, com a BSN, sempre que havia workshops e eventos, ele era a pessoa em nutrição que representava. E uma vez ele, num workshop interno, disse que comentou que tinha ido a um grande seminário internacional, na altura de nutrição, e que nunca mais esquece que um dos oradores, uma pessoa conceituada na área, quando começou a fazer a apresentação dele, disse isto. Lembram-se daquilo que vos falei o ano passado? Fez silêncio no auditório, esqueçam tudo. Yeah. Saíram novas Exato. evidências e começou a falar evidências que tinham surgido entretanto. E realmente é isto, não é? A ciência traz-nos uma aproximação e depois há uma coisa que nós nunca podemos descuidar, que é o mundo prático. Exatamente. É o mundo prático. Sem dúvida. E aquilo que me dizes é, sem dúvida, uma analogia excelente, que é, não vamos ver tudo como um prego, Exato. porque não é, e não é isso que eu quero dizer, porque lógico que eu não vou pegar numa dieta de Sim, bodybuilding sim. e passar a toda a gente. Tem que haver ajustes, adaptações. Se calhar um bodybuilder, perto de uma prova, fica 2 meses sem fazer uma cheat meal. Uma pessoa do senso comum que quer só atingir uma condição física diferente, não vamos chegar a esse extremo, não há necessidade. Temos que gerir também o esforço e a motivação de cada pessoa. Mas eu acredito que também alguém, quando começa a ver evolução e depois aproxima-se ali de uma fase em que começa a estagnar resultados, pegas em alguém de senso comum que quer ali perder, um indivíduo típico que quer perder 10 quilos, quer perder aquela barriguinha, afinar um bocadinho, que se calhar quando perder os primeiros 8 quilos é que vai começar a ficar um bocado mais difícil. E temos de ter ferramentas aí para depois conseguir apertar mais um bocado. E acho que é aí que o teu papel fica mais difícil enquanto nutricionista, se não houver um plano. Sim, mas aí entra a parte do lifestyle. Por exemplo, pegando esse exemplo que tu disseste, tens um cliente que já perdeu 10 quilos, está satisfeito, mas ainda quer perder um pouco mais. Okay. Em termos de nutrição tens algumas opções. Por exemplo, tens de ver há quanto tempo é que essa pessoa está a fazer uma dieta, ou seja, há quanto tempo é que eles estão em déficit calórico, e se eles já tiverem, vamos dizer que estão há 6 meses a fazer uma dieta, isso já é imenso tempo. O corpo simplesmente vai-se começar a adaptar, como tu disseste, o metabolismo, e vai ser, é como se estivesse a bater contra a parede. E tu aí tens algumas opções. Foi o que tu disseste há um bocadinho, podes aumentar o cardio, podes aumentar a atividade que essa pessoa faz fora do ginásio, fora do cardio, que, mais uma vez, falta uma expressão em português que é o NEAT, que é Non-Exercise Activity Thermogenesis, que deve ser tipo atividade... Non-Exercise... Non-exercise? Ou seja, é NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ou seja, é toda a termogénese criada do não exercício, daquilo que todas as atividades que não é exercício físico. Isto implica, vamos dizer que eu estou agora a falar contigo e eu estou constantemente aqui com a perna, Está a queimar, está a derreter. Pode parecer que não, mas comparado a uma pessoa que se calhar está aqui tipo assim, Claro. é tipo, eu vou estar a queimar ligeiramente mais. E nem vais mais longe, Exato. até a qualidade do teu sono. Exatamente. Um sono de qualidade vai otimizar muito mais o teu metabolismo, Olha, a produção do hormônio do crescimento. As pessoas não sabem que à noite queimam calorias e bem, quanto mais profundo e mais qualidade for o sono. Isso é excelente, ou seja, tu estás a entrar exatamente onde eu gosto de entrar, que as pessoas vêm ter comigo, é tipo, dá-me o melhor suplemento, dá-me o melhor plano de treino, dá-me a melhor dieta. Qual é o melhor suplemento? E eu, não há, isso é que é a cena, tipo, as pessoas querem sempre, estás a ver o Matrix, quando tens aquela cena dos 2 comprimidos, ele diz escolhe um, escolhe outro e tu ficas tipo, ixi, mas eu tipo, curti dos 2, não sei agora, assim. né? Bem, as pessoas tipo, vêm ter contigo como, porquê? Porque elas sabem, isto não é sexy, é cruel até, que é, a maior parte das pessoas sabe o que é que devia fazer. Tipo, deste puto que tu ouves, olha, come fruta, come vegetais. E há malta que até come, e depois tens aquela malta que quando, pronto, já é um adulto independente, nunca mais entra em casa, fica de fora. E depois tu dizes, olha, seria interessante para o teu bem-estar, para a tua saúde, não só em termos físicos e em termos de physique, mas em termos de saúde, em termos de longevidade, em termos de sono, em termos de regulação do intestino, tipo, incluires algumas fontes de fibra, vitaminas, minerais na tua dieta. E depois é aquela cena, ok, a pessoa odeia frutas e vegetais, mas alguma coisa deve curtir de comer, alguma coisa deve gostar. Começar por algum lado, não é? E é por aí. O sono é outra coisa impressionante. Eu não me recordo bem dos autores do estudo, mas há um estudo que ficou também bem referenciado, que é, eles tiveram 2 grupos de pessoas, penso eu, espero não estar a dizer isto mal, mas basicamente a consumir exatamente as mesmas calorias, a fazer o mesmo plano de treino, ok? Mas um grupo dormiu as tais, se não me engano, as tais 8 horas, outro grupo só dormiu cerca de 4 ou 5 horas. E os detalhes, perdoem-me se estiverem errados, porque já não dei o estudo há algum tempo. Mas o que eles descobriram foi, os 2 grupos perderam exatamente a mesma quantidade de peso, mas um perdeu muito mais massa gorda do que o outro.
ok? O outro Hormona preservou do muito mais crescimento. massa muscular. E agora tu olhas para isso e dizes, epá, e qual é que é o suplemento? E qual é que é o plano de treino? Pá, é o sono. É literalmente. Desliga o telemóvel se calhar meia hora antes de dormir, e eu digo isto aos meus Tal e clientes, qual. e às vezes é do género, tu dizes isto, eu não sou teu pai, eu posso dizer uma coisa e tu dizes, ok, eu agradeço, eu compreendo, eu estou-te a pagar por este conhecimento, mas depois chega à prática e como tu já tens hábitos enraizados, tu nem fazes por mal, tu simplesmente não vais fazer o que eu te estou a dizer. Então às vezes eu tento desafiar os clientes do género, ok, tens um desafio esta semana, vamos literalmente, como se fosse a escola, vamos dar-te tipo um calendário com os dias da semana, se fizeres, se conseguires, fazes um X, tipo, foste consistente, se não fazes um círculo. Se eles ao fim da semana, eu por acaso tive um cliente que eu adorei fazer este desafio com ele, porque ele queixava-se que a recuperação dele no ginásio estava a sofrer imenso. Que ele começava a duvidar que se calhar tinha de ir ao médico, porque via colegas dele a treinar, ele era personal trainer também, via colegas a treinar e parecia que todos recuperavam melhor do que ele, mas ele andava ali com umas dores que vinham e voltavam, não sei o quê. E eu, pá, obviamente, as calorias dele pareciam bem, em termos de proteína parecia tudo bem, em termos de treino, analisei o treino dele também, mais de uma vertente tipo que adoro isso. Pá, e depois simplesmente reparei que ele andava a dormir tipo 4 horas por noite. E simplesmente disse-lhe, pá, mas o que é que se passa? Porquê é que andas a dormir tão pouco? E ele não me dizia, obviamente que não era porque não queria dormir mais, simplesmente ficava, tinha um longo dia de trabalho e chegava à noite e ele só queria ver Netflix com a mulher dele e descansar e ficar no computador, e, ou era uma série, ou era jogar, ou qualquer coisa, e depois quando ia para a cama não tinha sono. Okay? E aí surgiu esse desafio. E eu disse-lhe, fizemos o desafio, ele foi super consistente, mesmo excelente. Ao fim de uma semana eu disse, como é que sentes agora? Ele disse, por acaso sinto-me melhor do que sentia há uma semana atrás e parece que o meu corpo está a recuperar. Eu, ok, interessante. E depois disse-lhe, a escolha é tua, podemos continuar com isto? Ou se quiseres podes voltar a fazer como quiseres. Tipo, mais uma vez, eu não sou pai de ninguém, estou ali a trabalhar com a pessoa. E ele disse, olha, eu gostava de experimentar mais uma semana deste desafio. Ok, tudo bem. Fizemos mais uma semana, estava-se a sentir ainda melhor. Ok, eu disse, acabou o desafio, a partir de agora tu já sabes que a tua recuperação não é pior que a dos outros, tu sabes é que se calhar tens de dar mais prioridade à tua qualidade de sono. E não é só a quantidade de sono, mas a qualidade é super importante. É aquilo que as pessoas, mais uma vez, eu não sou nenhum especialista do sono, mas já ouvi várias pessoas a dizer, dorme num quarto relativamente fresco, em que esteja escuridão total, se for preciso sem barulhos, ou mete barulho de fundo se te ajudar a adormecer. Estas coisas que parecem pequenas, mas são detalhes que fazem diferença. E se tu juntas, é tudo peças de um puzzle. Não vai haver uma coisa que te vai fazer o melhor atleta de sempre, mas vão haver hábitos e pequenas coisas que tu podes juntar e de repente estás a acumular tudo. É aquele compounding effect em que está tudo a trabalhar para o mesmo objetivo. Se isso faz sentido, tipo... Completamente. Yeah. Aliás, e isso do sono é daquelas guerras, passa a expressão, que constantes, porque muitas vezes esquecemos disso. Exatamente. Ou deixamos que o nosso dia-a-dia, a nossa rotina muitas vezes se apodera, e quando damos por nós, aquilo que fica para o fim é o descanso e a qualidade do descanso. Yeah. Pois há alguns indicadores, não só o tempo de descanso, sim, fala-se das 8 horas, quem diz 8 pode ser 9, pode ser 7, mas ter ali um tempo que seja realmente aceitável para cada pessoa, e é ouvirmos o nosso corpo, como é que nos sentimos no dia a seguir. E depois temos esse fator de chegamos à cama, conseguimos dormir profundamente, ou ficamos ali 2 horas à volta. Yeah. É que se calhar se ficamos 2 horas à volta, temos que considerar 9 horas na cama, não é? Para conseguirmos dormir e adormecer e entrar no sono profundo. Chegamos à cama e aterramos logo, se calhar então aí 7 horas chega. Pronto, levantamos muitas vezes durante a noite, não levantamos, conseguimos dormir desde que nos deitamos até que acordamos, dormimos profundamente. Isso tudo indica a qualidade do sono, e isso tudo vai indicar o resultado no final. E aquele estudo faz todo o sentido, e mesmo sem saber os detalhes, que é... com a mesma dieta, pessoas com a mesma dieta, com o mesmo treino, uma pessoa que descansa 5 horas, outra que descansa 8, a que descansa 8 vai ter uma produção maior do hormônio do crescimento, que é só uma das hormonas mais poderosas no que diz respeito à queima de gordura. Lógico que depois podem até baixar as duas de peso, porque estamos a falar de déficit calórico não tem muito que inventar, não é? Baixamos as calorias, consumimos menos calorias do que aquelas que usamos, vamos baixar peso, mas a qualidade do peso que se baixa é outra coisa, não é? É outro fator importante. Que estratégias, para além do sono, é que costumas também reforçar com os teus atletas para conseguirem melhores resultados nesta parte? Okay. Entrando, como estávamos a falar há bocado do NEAT, ou seja, toda a atividade que tu fazes fora do ginásio, quer seja, por exemplo, ir andar a pé, se tu vais andar a pé para o trabalho, se vais de bicicleta, se vais de carro, isso também é uma estratégia ótima, que é, por exemplo, os nossos telemóveis, especialmente, eu tenho um iPhone
mas penso que o Android também faz isso, pelo menos com as pessoas com que tenho falado. Tem já um pedómetro, acho que é assim que se diz também, que basicamente vai medindo sim, os teus passos durante o dia. E às vezes tens uma pessoa, mais uma vez, está a fazer tudo bem, mas depois tem um trabalho sedentário, vão de carro para todo lado, se forem ao fim do dia querem ir a algum lado também vão de carro, não têm cães, ou seja, também não saem de casa, e depois tu vais ver, ok, estão a fazer tudo bem, mas a quantidade de passos diários deles é tipo 2.000, 3.000. E tu vês, ok, isto é uma excelente forma de eu pedir a esta pessoa para aumentar o dispêndio de energia dela durante o dia, sem necessariamente estar-lhe a pedir para treinar mais ou meter mais cardio, para tirar a comida da alimentação. Que isso é daquelas coisas, é quase das últimas coisas que tu queres ir, é uma pessoa que já está a comer pouco para perder peso e já está a fazer cardio e já está a treinar e tu dizes, vamos tirar ainda mais comida. As pessoas ficam, opá... Até porque o metabolismo começa a abrandar, não é? Até muitas vezes mexes primeiro no cardio e só depois na comida para se manter o metabolismo ali o mais otimizado possível. Sim. Ou seja, logo aí, analisar a quantidade de passos e energia gasta fora do treino e da alimentação, não é da alimentação, mas fora do treino e das atividades físicas, consegues logo ajudar essa pessoa a se calhar quebrar um platô ou quebrar uma barreira que possa estar a impedir a progressão. E aí é uma coisa interessante. E só para tocar num ponto que disseste há bocado, que estávamos a falar da composição corporal. Isto é daquelas coisas que é muito importante. E, epá, eu próprio estressava quando era miúdo, pronto, as pessoas que estão a ver não fazem ideia, mas eu era um miúdo rechonchudo, não era propriamente super gordo. Não tens nenhuma foto no Instagram? Tenho uma que estava ligeiramente rechonchudo. A produção já está a tratar desse assunto neste momento. Mas, epá, há uma história, o meu pai pensa que foi isto que me pôs a treinar e que me deu tanta motivação. Mas havia uma história que foi quando eu fui à Espanha. Tens aqui um antes e um depois, estou a ver agora quando eras pequenino, não é? Exatamente. Com a toalha da praia e agora com o web fibradão. Mas o que tem piada... Aqui foi com dieta flexível, Miguel. Aí, nunca contei macros a isso, é que é interessante. Mas aí estava naquela fase de clean, estás a ver? Comer alimentos bons e evitar alimentos maus. Não é que eu não comesse bolo, não é que eu não comesse pizza, mas tinha mais reticência em comer. Hoje em dia, tenho uma relação com a comida muito melhor e não fico estressado se me pedirem para ir jantar fora e eu fico do género, será que os meus abdominais vão desaparecer? Isto é uma coisa que se calhar quem está a ouvir pensa, isto é bem egocêntrico ou é uma coisa que não me passa pela cabeça. Mas tu falas com qualquer atleta, especialmente em physique, eles verem o corpo a mudar quando vão competir e tu próprio já passaste por isso. Quando tu vais competir e o teu corpo está a pique e tu vês as linhas, vês o shape, estás tu com não queres perder aquela condição. Tu ficas do género, eu estou espetacular. E depois tu sabes que aquilo não é um nível de gordura corporal sustentável. Tu sabes que vais ter de ganhar alguma gordura depois. Lógico, faz parte do processo, não é? Até para depois poder voltar lá com melhor condição. Exatamente. E logicamente, tu sabes que isso é a decisão certa. Mas emocionalmente, ver o teu corpo a ficar menos definido, se calhar ver que não estás ali com o físico que estavas, tu começas a pensar, se calhar eu não posso aumentar muito peso. Se calhar eu tenho de cut, se calhar eu tenho de manter esta body fat o ano todo. Isso depois começa a criar mais problemas do que ajuda. E isto é uma coisa que, pronto, nessa foto eu preocupava muito mais com a minha aparência. Obviamente estava a treinar com intensidade, estava a aplicar princípios de treino que ainda aplico hoje em dia, mas estava muito mais focado como é que é a minha aparência física versus como é que é a minha performance no ginásio, como é que é a minha relação com a alimentação. Quando eu vou dormir, eu durmo bem, por acaso dormia bem, desde miúdo que sempre dormi bem, mas lembro-me perfeitamente de amigos meus convidarem-me para ir jantar fora, e eu às vezes, obviamente que ia, mas às vezes fazia de propósito para jantar antes, para ter uma refeição limpa, ou seja, uma fonte de proteína, pouca gordura, etc., para evitar ter uma cheat meal. Tá? Isto, ao longo do tempo, foi fazendo cada vez menos sentido para mim, especialmente à medida que eu fui aprofundando o meu conhecimento. E quando tirei o mestrado, e depois quando estive a trabalhar com clientes e atletas, e comecei a ver que, sim, é importante haver algumas bases, algumas regras, mas é muito importante haver flexibilidade. E é muito importante tu dar as ferramentas à pessoa para ela conseguir perceber, ok, eu quero restringir a minha dieta neste momento, sim ou não, porquê? E depois é a decisão delas. Obviamente que eu, como coach, estou lá e posso dizer, ok, o que tu me estás a dizer faz sentido, ou olha, vais ter comigo a seguir uma competição, Miguel, eu ganhei meio quilo, o que é que se passa comigo? Nada, é normal. Aliás, não é normal, porque depois da competição é suposto até ganhar mais, não é? Sim, exatamente. Há quem chega a ganhar e em caso, não diria extremos, mas atletas com facilidade ganham 10 quilos depois de uma competição, só em líquidos, não é? Só a reposição de líquidos na pele e tudo mais. A gente sabe que há um aperto muito grande ali perto das provas. Ou seja, eu acho que tens uma perspectiva aqui interessante e vai de encontro com a minha no sentido de criar aqui hábitos. Ou seja, conseguimos na nossa vida também ter uma
perspectiva racional em relação à dieta, Sim. em relação ao nosso estilo de vida, e sem dúvida que já tive aqui vários atletas profissionais, que tem sido um privilégio enorme poder trocar ideias com atletas desse gabarito, digamos assim, que é um nível muito difícil, é um nível de grande competitividade, e temos tido portugueses a chegar lá com grande qualidade e grande condição. E todos eles me têm dito em comum isso, todos eles, que é a dieta estruturada é importante, o plano organizado é importante para as provas, mas também há fases onde estão um pouco mais relaxados. Até podem ter o plano estruturado, mas onde têm um fim de semana mais livre, onde eu mesmo faço questão de ter o meu plano estruturado durante a semana, e ao fim de semana, dentro de algumas diretrizes, tenho ali um dia, o domingo, um bocado mais livre. Todos nós precisamos desligar um bocado, e faço isto porque eu vejo isto como de uma forma profissional. Sou personal trainer, estou... de alguma forma represento diretamente o meu ginásio, tenho que estar bem, não vou descuidar a minha saúde nem a minha alimentação, primeiro por mim, depois por tudo aquilo que está diretamente associado. Ou seja, mas todos nós precisamos disto, também de alguma flexibilidade inserida na nossa estrutura, ou seja, conseguir os resultados, mas conseguimos também a nossa sanidade mental, porque quando chegamos àquele ponto, e isso acontece muito, e eu acredito que tenhas puxado esse assunto, porque também se calhar ouves, perguntam-te isso, que é: estou nesta condição, estou a ficar muito bem assim, nunca mais esqueci desta condição, quero ficar com esta definição. Calma, há fases e fases. Se calhar vamos ter que ganhar aqui qualquer coisa, e não estou a dizer ficar gordo, não estou a dizer ficar tapado, retido, não é nada disso, mas é aquela condição ripada que alguém atinge para uma prova, ou até, e mesmo não seja uma prova de culturismo, que seja uma sessão de fotos, um trabalho mais exigente. Temos que perceber que a seguir temos que, com pés e cabeça, conseguir subir um bocadinho ali com qualidade, com o mínimo de gordura possível, mas ganhar sempre ali qualquer coisa, água e tudo mais. Faz parte, até para conseguirmos treinar mais intensamente, para conseguirmos recuperar mais rápido, para conseguirmos descansar melhor, porque o nosso metabolismo chega a uma altura que, porcentagem de gordura muito baixa, o nosso estado de alerta fica também diferente, o nosso corpo, o que é que está a acontecer aqui? Até à noite, o sono profundo à noite também fica, por vezes, comprometido, numa fase muito próxima das provas. Enfim, há um conjunto de coisas que nós também temos que saber levar a melhor, não é? Sim, sem dúvida. E perceber que são fases. Isto para dizer o quê? A nível de suplementação, o que é que tu achas que pode ajudar um atleta, mesmo dentro desta perspectiva que eu sei que é uma perspectiva que tu acreditas, que é a dieta flexível? Que suplementação é que tu consideras ali basilar para os teus atletas? Varia muito caso para caso? Como é que funciona neste aspecto? Isto vai gerar controvérsia, ou talvez seja um bocado polémico, porque, especialmente nós temos o marketing das empresas de suplementação é excelente. Qualquer pessoa que esteja a começar a treinar, é daquelas questões que vem primeiro: o que é que tu tomas? É das primeiras. Às vezes nem estão a fazer dieta. Sim. Às vezes ainda nem começaram a fazer dieta. O que é que eu posso tomar? O que é que estás a comer? Então estou a comer o pãozinho de manhã e não sei o quê. E vais a ver, ainda está ali tanta coisa que se pode melhorar, não é? Mas o que é interessante... Ou café com açúcar. Bem, café com manteiga. Com quê? Com manteiga? Ou goiabada. Sem gosto. Queijinho com goiabada. O queijinho com goiabada. Há muita coisa faz parte da dieta. Mas já querem saber os suplementos e... Eu, por acaso, gosto imenso de queijo com goiabada. Este gajo vai ser o nutricionista com mais likes até hoje. Está ganho. Mas agora sério, imagina. E antes de falarmos dos suplementos, isto é importante porque se calhar as pessoas estão a pensar: olha, este bacana é nutricionista, tirou o mestrado, mas está-me a dizer que eu basicamente posso continuar a comer o que estou a comer e vou ter resultados. E eu quero que fique claro que não é isso que eu estou a dizer. E aí entra aquela analogia do quarto escuro com a lanterna, que é: as minhas calorias vão ser diferentes das tuas calorias. Okay? Eu, para perder peso, se calhar tenho que comer X, tu tens de comer Y. Ou seja, eu perguntar-te o que é que tu estás a comer e as quantidades pode dar-me alguma informação em termos da qualidade dos alimentos, mas em termos de calorias e quantidades pode-se não aplicar de todo a mim. Eu posso comer exatamente o que tu comes e posso ganhar, manter ou até perder peso. E aí é interessante, porque tu estás a dizer às pessoas que não há alimentos bons nem há alimentos maus. Mas obviamente que a qualidade importa. Importa em termos de nutrientes. Tu não queres... Podes comer pizza? Podes. Agora, se comes pizza a todas as refeições, a tua dieta vai ser um bocado... vai-te faltar nutrientes, vitaminas, minerais, fibra. E saúde? Vai-te faltar, sim, sem dúvida. E até, obviamente, eu sou nutricionista, não sou dermatologista, mas até em termos de pele, etc., imagino não seja a melhor coisa. Claro. Ou seja... Miguel, no fundo, estamos a inserir toxinas, não é? Estamos a inserir toxinas no nosso corpo, porque a gente sabe que a pizza é um alimento mais processado. Sim, ou seja, os alimentos processados, tu podes incluí-los na dieta, mas tu não queres que a tua dieta seja... Ou seja, é aquela regra dos 80-20 que se fala muito.
80% da tua dieta deve ser composto por alimentos completos, ou seja, alimentos que foram minimamente processados. Ou até não processados. Por exemplo, tu vais comprar um peito de frango, que é aquele exemplo que toda a gente adora no bodybuilding. Eu adoro frango, porque fico registado. Tu vais comprar um frango, compras o frango no talho. Em vez de comprares aquele frango que se calhar é tipo, sei lá, nuggets de frango, que em teoria tu estás a comer frango, mas é um frango que já foi processado, já leva gorduras, se calhar foi pré-frito. Ou seja, sim, estás a comer frango nos dois cenários, mas um é quase só proteína e o outro é muito mais calórico. E depois tu dizes-me, ok, mas não posso comer nuggets? Podes, mas se calhar não queres comer nuggets todos os dias. Ou se calhar não queres comer nuggets tipo, durante imenso tempo como a tua base. E aí entra os tais 20%, que é, se tu num dia, vamos dizer que tu, para perderes peso, precisas de comer 2000 calorias. Chegas ao fim do dia, tu comeste 1700. Não fizeste por isso, simplesmente aconteceu, estás a seguir uma alimentação estruturada, fizeste o número de refeições, comeste quando tiveste fome e vês que te faltam 300 calorias. Tens duas opções. Número 1, tens fome? Não. Então não precisas estar a comer, ok? Número 2, tens fome e gostavas de comer alguma coisa. Já atingiste a tua proteína. Em termos de hidratos e gordura, nem sequer vou entrar por aí, porque como falámos há bocado, para a maior parte da população, ou seja, não estamos a falar de performance, não estamos a falar de atletas, estamos a falar mais de população em geral, não importa muito a distribuição se vais para gorduras ou hidratos. E tu dizes-me, estava a apetecer um chocolate agora. Miguel, posso comer um chocolate? E eu, a tua proteína está bacana? Sim. Ficas dentro das calorias e mesmo que fosses ligeiramente acima, ainda estavas ali muito perto? Sim. Como é que foi a tua semana? À vontade. Quem sou eu para te dizer, não, o chocolate vai-te engordar. O chocolate é aquela cena que assim que entra no teu corpo esquece, pumba, fica gordura. E não funciona assim. Eu acho que isso dá imensa liberdade às pessoas. Deu-me imensa liberdade a mim também como atleta quando eu consegui compreender isso. Porque tu começas a ver os alimentos, obviamente que tens a parte de fuel, de energia, de combustível para o corpo, etc. Tens a parte hedónica, de prazer, nós adoramos comer, é algo social, traz-nos prazer. Tu quando vais comer com a tua família e não estás a comer do género, ok, quanta proteína é que está, tenho que comer proteína só. Podes estar, se estiveres em preparação, podes estar preocupado com a proteína. Mas o que eu estou a dizer é, a comida vai para lá de ser só energia. A comida é algo que faz parte da nossa religião, faz parte de, comes alguma coisa que te faz lembrar a tua infância. É tal parte emocional, prazer. As pessoas quando estão nervosas comem mais, ou há pessoas que ficam sem apetite. Achas que isso é bom? É parte do stress? Sim, de comer mais quando estamos nervosos? Depende, se tu estiveres a trabalhar com alguém que tem dificuldade em comer calorias para ganhar peso, se calhar é bom que eles tenham algum stress. Obviamente que estressa mais, nunca é bom. Mas se tu estiveres a trabalhar com alguém que está a tentar ganhar músculo e tem um trabalho muito estressante, por exemplo o PT, estão a treinar 8, 9, 10 horas, sempre em pé, sempre a treinar clientes, não conseguem comer muito, depois estão estressados e comem ainda menos, aí se calhar vais ter problemas, porque já estás com um gasto energético muito grande, tens poucas calorias para recuperar e possivelmente, mais uma vez, podemos entrar num ciclo de problemas de o teu sono se calhar vai ser afetado, a tua recuperação, a performance no treino, ou seja, se eu acho que é benéfico, obviamente stress, acho que é there's a fine line, ou seja, tens de conseguir compreender o que é que funciona para ti. Há pessoas que funcionam melhor com um bocadinho mais de stress, há pessoas que com um bocadinho de stress ficam logo, oh meu Deus, o que é que se passa comigo? E também é preciso conhecer a pessoa nesse aspecto. Obviamente que isto é muito difícil, eu estou aqui a falar contigo, tu estás completamente tranquilo, mas eu não sei se tu internamente podes estar, oh meu Deus. Há pessoas que são assim, tipo, mascaram facilmente. E o que tu tens de perceber são os tais sinais. A pessoa, por exemplo, quando tu estás estressado, aquele exemplo clássico que se dá, uma pessoa que está mais estressada, o corpo liberta mais cortisol, que é a chamada hormona de stress. Também é por aí, não só, mas também por aí, mesmo a nível do sistema digestivo, normalmente a digestão não fica tão otimizada. Exatamente. Vai afetar o nosso descanso e tudo isso acaba por ter um impacto diferente na síntese dos nutrientes. E é por isso que o stress, acho que é daquelas coisas que devemos sempre tentar a todo custo otimizar na pessoa. É normal um stress diário, não é? Nós temos o nosso stress diário, há coisas a fazer, há coisas a acontecer, tem que ser a tal linha. A partir de um certo ponto, mesmo que até naquela pessoa despolta apetite e que aquela pessoa tenha que ganhar peso, se calhar não é interessante, porque o que ela vai dali sintetizar às vezes não é assim tão linear quanto isso, não é? Percebes que o stress nem sempre, ou em quantidades muito altas, é benéfico. Há pessoas que têm uma tolerância ao stress maior do que outras, há pessoas que podem estar com grandes níveis de stress e fisicamente continuam a responder bem, ou pelo menos durante até um certo período de tempo, não é? Porque mais dia menos dia. Há outras que, se calhar, logo ao primeiro sinal de stress, ficam logo começam logo a reter líquidos, a ficar inchadas, né? Isto depende muito de pessoa para pessoa.
E tu há bocado ias-me dar um exemplo antes de me fugires Eu sei. antes de me fugires aqui do assunto dos suplementos. Já voltamos lá. Há bocado ias-me dar aqui um exemplo e depois eu interrompi-te com uma pergunta da tua evolução, da tal evolução que tu tinhas quando estavas na praia, quando eras pequenino, e depois de um Miguel versão Men's Physique. Lembras-te do exemplo que me ias dar? Ias-me contar uma história qualquer aí, A história- um episódio. A história tinha a ver com o que o meu pai pensa que despoltou esta minha, vou-lhe chamar, obsessão barra paixão saudável pelo fitness e nutrição, que foi quando eu tinha essa idade. Fomos a Espanha, numa viagem. Era uma viagem de neve. Eu lembro-me que estava com um daqueles fatos de neve que é tipo da Decathlon, sabes? Que é tipo um fato de macaco, é tudo, tipo, é só uma peça. E eu estava na rua a andar tranquilo e um espanhol relativamente rechonchudo com o seu filho, literalmente para na rua, começa a apontar para mim e diz: "Mira, el niño gordo". E começam-se os dois a rir. Não, eu era uma criança. E eu fiquei do género. Eu lembro-me de falar com o meu pai e dizer: "Pai, aquele bacana chamou-me gordo". E estás a ver, tipo, imagina, obviamente o meu pai gosta de contar essa história porque é engraçado. Mas eu lembro-me perfeitamente de ser criança, tipo, brincar, jogar futebol, etc. Nunca ter qualquer problema em termos de imagem corporal. Mas depois desses comentários, uma pessoa é forte, claro. Mas tu tens, e obviamente que as crianças às vezes se calhar fazem comentários sem ser propriamente cruéis, simplesmente fazem: "Olha, aquele tem maminhas", ou uma cena assim. E tu pensas do género: "Epá, realmente aquele bacana tem um corpo mais definido que o meu", uma cena assim. E isso começa tipo podíamos fazer um podcast só disto, que os problemas de imagem corporal que nós estamos a ter hoje em dia devido a social media e a pressão, entre aspas, que há para tu teres um certo physique, para as pessoas da população geral, eles vão ver a Men's Health, desculpem Men's Health, tipo, se virem isto uma cena assim, mas vão ver, capas de revista normalmente é sempre dudes com grandes abs, ok? E depois tu vês um bacana que tem uma família, tem 2 filhos, tem um trabalho 9 to 5, não tem muito tempo, tem responsabilidades, o objetivo dele é só perder uns quilinhos para conseguir brincar com os filhos, não sei assim. Eles vão ver aquilo na Men's Health e é tipo: "Ei, man, obviamente que eles querem ficar assim, mas em termos práticos, eles não têm e nem querem disponibilizar os recursos e o tempo para chegar àquele objetivo. E eles não precisam." E às vezes até acaba por desmotivar. Exatamente. Quando vemos um físico, aliás, e isto, fazendo aqui uma analogia para uma área que tu também conheces, que é a área da competição, cada vez mais surgem categorias alternativas por causa disto. Exato. Categorias mais alcançáveis. Antes era só o bodybuilding puro. Yeah. Bodybuilding máximo, massa muscular e definição extrema. Depois começou a surgir o Men's Physique. Já é um corpo de praia, um corpo bonito de praia, mais alcançável, muito mais gente já pode tentar lá chegar e eventualmente chegar. Agora já temos uma intermédia, que é o Classic Physique, já é com um calção intermédio, ou seja, cada vez mais, a própria Men's Health acaba por ter também o físico que é espelhado muitas vezes nestas competições, nestas revistas, acaba por ser um físico que as pessoas do senso comum, o indivíduo comum, olha e diz: "Epá, o caminho que eu tenho que fazer para lá chegar, será que algum dia vou lá chegar?" Esquece. Quanto mais for um meio termo, mais fácil é. Há um caminho, é possível. Eu, quando era mais novo, até tinha mais ou menos esta linha, deixa-me lá voltar. E é um bocadinho isto que vende, no fundo. Sim, é isso. vende, E acho que é um bocado isto que tem vindo a mudar aqui um bocadinho, também na nossa sociedade. É começar a criar aqui um equilíbrio, porque senão traz-nos isto, que é: eu nunca vou lá chegar. Nem sequer quero ver, isto é um exagero, isto é uma opção, é aquilo tudo que a gente também acaba por ouvir muitas vezes em estilos de vida mais rigorosos como o nosso, a nível de fitness e de nutrição. Sim. E depois tu também tens o reverso da medalha, como estavas a dizer, que as pessoas nem querem começar e não querem começar e apontam o dedo a quem já começou e quem já pôs imenso tempo e dizem: "Esse bacana está uma estranha". Tipo, quantas vezes, e pronto, a ti já deve ter acontecido, a mim acontece quando vou treinar às vezes e estou com pump, obviamente estou mais inchado, mais vascularizado. O que é que andas a tomar? O que é que andas a tomar? E eu: "Não, então, mas já, vá, não mintas, estás entre amigos e não sei o quê". Tipo, eu não tenho nada. Tipo, e as pessoas ficam: "Mas treinas há quanto tempo?". Eu digo: vai fazer 9 anos este ano". Tipo, "Ei, foi, ok". E em 9 anos eu faltei quando? Se calhar faltei umas semanas quando estava doente e pouco mais. E depois tu tens de perceber o percurso que essa pessoa já fez, a dedicação que essa pessoa já pôs, os hábitos, porque, mais uma vez, voltando, número 1, o objetivo que a pessoa tem é super importante, mas número 2, tu estás a fazer isto, vais ter uma prova e queres estar tipo tip-top shape ali naquele dia tal, ou queres trabalhar em ti para o resto da tua vida, para ter uma vida que tu
consigas mexer bem, sentir bem, quando fores um velhote estás ali para as curvas e consegues fazer o que te apetece. Mano, esse é o meu objetivo. É quando, tipo, eu vejo bué de pessoas, epá, quando chegares aos 50, 60, vais ver o que é, pá, treina já não te aguenta. Até te digo diferente. Constantemente nós ouvimos isto da sociedade, das pessoas que vêm aqui muitas vezes não percebem o nosso foco ou a nossa determinação em seguir aquele treino, em seguir aquela alimentação, em seguir aqueles hábitos e vão sempre pensar, porque elas não conseguem, vão tentar arranjar uma desculpa para se justificarem elas próprias. Tu consegues porque tens a vida facilitada, porque isto acontece muitas vezes, e às vezes tenho malta que treina aí, não sei, aquele atleta não sei o quê, conseguiu, ganhou, mas tem grandes patrocínios, tem grandes patrocínios, ou tem uma pessoa em casa que lhe faz as refeições, não sei o quê, esquece. É um caminho de muito trabalho na mesma. Pode ter apoio de marcas, porque merece, porque sim. vemos atletas que fazem um trabalho brutal de divulgação e de lifestyle e motivam, inspiram. Lógico que atrai patrocinadores. Podem ter uma condição de vida também, a gente não sabe, podem ter trabalhado e trabalhar muitas vezes para conseguirem ter as pessoas que os ajudam a preparar as refeições e tudo mais. Não nos interessa. Mas muitas vezes nós temos tendência de arranjar a desculpa e ele que ele consegue porque isto, ele que ele consegue porque toma e não sei o quê. Há um caminho e o que é facto é que nós muitas vezes temos que focar o que é que nós podemos fazer para evoluir em vez de pensar nas desculpas que podemos pôr no outro porque teve um grande resultado. Mas é aquela tendência e é aquilo que nós também temos que muitas vezes aqui desbloquear a nível de mentalidade e perceber, calma, vamos focar nos teus resultados, no que é que tu podes fazer. O caminho constrói-se e aquele atleta se calhar tem 10, 15, 20 anos de treino, 10, 15, 20 anos, se calhar também teve os primeiros 10 anos da vida dele que não teve ninguém a cozinhar para ele, nem tinha nenhum patrocínio. Conseguiu conquistar as coisas que construiu, né? Mas há muito esta tendência. Sem dúvida. E em relação à suplementação, Vamos tua opinião, tranquilo, podes-me dar a tua opinião? Sim, eu vou dar uma opinião pessoal e vou dar a opinião do que é que neste momento, em termos de estudos, o que é que há mais eficácia e o que é que parece que não vale o investimento. Mas antes de começar só queria dizer também, eu sou licenciado em produção alimentar e restauração, ou seja, trabalhei em restauração, trabalhei em hotéis também, cozinhei, eu, aliás cozinho todos os dias, adoro cozinhar e por isso é que estava a falar também. O teu canal do YouTube também metes lá algumas dicas, algumas receitas. Como é que o pessoal pode encontrar no YouTube já agora? O meu YouTube agora, hoje em dia chama-se Miguel Mendes mesmo. Miguel Mendes. Antigamente tinha um nome que eu usava quando jogava, quando era mais novo, mas é uma referência que achei que estava na altura de passar à frente. Mas eu tinha essa vertente de saber cozinhar. Aliás, eu preparo as minhas refeições. E também me lembro bastante de dizerem, ok, o que é que tu tomas de suplementação? Ok, já sabemos que não tomas. Esteroides, sabemos que também não tomas. E alimentação? Eu cozinho tudo. Mas és chefe, uma cena assim. Já trabalhei como cozinheiro. E eu ok, então tu sabes exatamente o que é que tens de cozinhar e não sei o quê. Em teoria sei o que é que estou a pôr na minha alimentação, sim, mas ao mesmo tempo isso não é o que me define. Eu podia literalmente, há que entender, e apesar de eu ser nutricionista, eu adoro treinar, também leio imenso e pesquiso imenso sobre treino e estou sempre a tentar melhorar o meu treino, e há que lembrar que a nutrição é permissiva ao treino, o treino é que vai dar o estímulo. Eu podia estar a ter a melhor alimentação, a comer proteína toda do mundo, calorias, espetáculo. O meu treino depois, sem intensidade, volume de treino, motivação de treino, os meus resultados não iam ser nada de especial também. Tive uma cadeira na faculdade onde um professor apresentou um estudo e deves ter também tido acesso a esse, no geral, que isto acabou por depois ser estudado, não só naquele estudo, outros que fizeram dentro da mesma dinâmica, que é o efeito da alimentação e o efeito do treino na perda de peso. Ou seja, a alimentação permite-nos, como é lógico, com restrição calórica, perder peso, mas aquilo que nos faz conseguir manter o peso perdido durante mais tempo é o suporte do treino ao lado. E depois acho que começou a surgir vários estudos e na altura lembro-me especificamente de um que foi muito abordado e que tivemos que estudar aquilo em mais detalhe. E faz toda a lógica, porque é a otimização do nosso metabolismo que está aqui em causa. É a otimização, é colocar o nosso metabolismo mais rápido, mais preparado para sintetizar os nutrientes e para os levar para onde eles têm aqui no nosso corpo, para os distribuir da forma correta. E aí o estímulo do treino. Aliás, tu sabes isto, mas o treino tem bastantes benefícios para além de a tua aparência. Por exemplo, em termos de densidade óssea, ajuda-te a ter uma melhor densidade óssea. Isto para pessoas mais idosas, mais velhas, é espetacular. Porquê? Porque é quando acontecem aqueles, olha, aquele caiu, partiu uma anca. Mais uma vez, reforçar, se tu tiveres hábitos, e tu não precisas treinar 5, 6 vezes por semana, se treinares 3 vezes por semana, em que estás ali a focar o treino de força, o treino de hipertrofia, ou até, pode ser, eu não faço muito cardio, mas mesmo que seja cardio, que eu sei que há malta que adora fazer ciclismo, etc., qualquer atividade física, vai reforçar o teu corpo e vai-te ajudar a ser mais resistente para tudo o que a vida te atira em termos de
Agora, eu sei que ainda não respondi à cena dos suplementos, é o último estudo que eu falo. Mas aí também é uma coisa interessante, que é um estudo, basicamente a conclusão, isto muito rapidamente, conseguiu encontrar uma correlação entre a força da pega e a taxa de mortalidade. Ou seja, quanto mais fraco for a tua pega, maior a tua probabilidade de morrer mais cedo. Eu estou a dizer isto, cheira-me que estou a dizer asneira, mas basicamente a força está diretamente relacionada com a longevidade. Isso é a mensagem. Se isso não é suficiente para tu pensares, ok, eu gostava de implementar qualquer tipo de treino em que tenha resistência, algum peso, não precisa de ser halteres, pode ser elásticos, qualquer coisa, para simplesmente estar a estimular o meu corpo. Aliás, os músculos, se tu vires pessoas que fizeram uma dieta só à base de restringir calorias e pessoas que restringiram calorias de certa forma e treinaram, a composição corporal vai ser completamente diferente. E tu tens pessoas que fazem dietas, perdem peso, adoraram que perderam peso, mas depois olham para o espelho e dizem: pensava que ia ficar diferente. Não é a dieta em si que te vai tonificar, eu não gosto dessa expressão, mas não é a dieta que vai dar shape ao teu corpo, é o treino. E a nutrição está ali a reforçar isso tudo. Obviamente que se não tiveres um déficit calórico não perdes peso, mas se tiveres só num déficit calórico, os teus glúteos não vão crescer, o teu bíceps, os teus peitorais não vão ganhar forma. Sabe? Isso é uma... É a típica analogia entre o peso e o que é que realmente esse peso representa. Exatamente. Porque podemos ter 80 kg e ter com uma condição, com boas formas musculares, e outra pessoa ao nosso lado com 80 kg com uma percentagem de gordura de 20 ou 30%. Yeah. Isto depois tem aqui vários fatores e o treino é sem dúvida um deles e um dos principais. E acreditas que há aqui alguma coisa que possa então potenciar isso? Em termos de suplementação? Sim. Ok. Em termos de... Eu basicamente tento recomendar o mínimo possível dentro do que é necessário. O que é que isso significa? Mais uma vez, contexto é importante. Essa pessoa, vamos imaginar, as pessoas vêm ter o que é necessário e tendo e ainda estando dentro do mundo do bodybuilding, eu sei que tu tens muito, pré-treino é essencial, glutamina é essencial, beta-alanina é essencial. Não necessariamente. Sim, mas eu estou a dizer da experiência... Há bodybuilders que o podem até considerar, não todos. Eu não considero um pré-treino essencial. Sim, eu também não. É um extra, se tiveres uma fase já mais exigente, não sei o quê, de vez em quando um treino de perna, não acho que seja essencial. Não há, Ou seja, é melhor... como é que se diz? Mudar o que eu disse. Mas eu percebi uma coisa, tu já há bocadinho deste esse exemplo, dentro da gente, que é, muitas vezes até o bodybuilding, e no início começaste por estudar os bodybuilders, a dieta do bodybuilder, que é aquela referência que a gente tem, e não tem que ser necessariamente para ficar com um corpo culturista, mas para chegarmos àquele ponto mais hardcore, digamos assim, um bocado mais desafiante para nós. E que nem sempre essa dieta é a mais saudável. Disseste-me alguma coisa desse género há bocado. Sim, e pode ser. E é verdade, e nem sempre essa é a melhor referência, porque há formas e formas de se fazer as coisas. O bodybuilder realmente tem o cuidado de ter a dieta o mais saudável, o mais desintoxicada, pura, limpa possível, rica e variada, como há o bodybuilder que aquilo que quer é chegar ao produto final, nem que seja com arroz e frango, arroz e frango, arroz e frango, arroz e frango. Pronto, isso é aqui um ponto que é preciso já desmistificar. Por isso também quando nós damos aqui um bocadinho esta comparação de o suplemento essencial, depende. O bodybuilding também tem evoluído muito e tu vês até George Farah, preparadores de alguns dos melhores atletas do mundo, hoje em dia a virem dizer, calma, isto mudou. Lembram-se daquela conversa do arroz e frango? Esquece. Não. Olha, insere fruta. Pega uma fruta da época, consome, não tem problema, consome uma fruta da época, varia, põe as verduras, põe os legumes. O George Farah diz muito isto. Há uma vida para além do bodybuilding. Há uma vida, não sei se tu costumas acompanhar, mas ele o George Farah passou por um cancro, teve ali uma situação de saúde. E mudou-lhe o mindset completamente. Ele preparava atletas ao mais alto nível, mas ainda, sempre com alguns métodos assim um bocadinho mais old school. Old school, E que ele também tem 60 em torno disso. E recentemente ultrapassou esse cancro, estudou mais, investigou mais, ultrapassou isso, também muito com a alimentação. Entretanto, ele também tem imensas formações na área e hoje em dia ele vem dizer, há uma vida para além do bodybuilding. O bodybuilding, esqueçam aquele bodybuilding do arroz e do frango. Esqueçam isso. Esqueçam o bodybuilding das quantidades astronómicas. Façam bodybuilding como ele deve ser realmente feito, como deve ser um estilo de vida saudável, como o equilíbrio. E não ter a mandar um vídeo dele precisamente a desbloquear aqui um bocado esta ideia
O bodybuilder não tem medo não tenham medo da fruta. A fruta da época, não exagero, não tem que comer 5 peças de fruta todos os dias, mas se vos apetece umas amoras, se vos apetece uma maçã, comam uma peça de fruta, variem, procurem dos legumes e das verduras. É uma coisa que hoje em dia começamos a trazer, mas que nem sempre e nem toda a gente no bodybuilding o faz. É como tudo. Sim, sem dúvida. Aliás, voltando àquela ideia da velha guarda, se o que tu fizeste até agora resultou para ti, porque é que haverias de mudar? Isso é aquela coisa. Agora, lá porque está a resultar, não quer dizer que não podia estar a resultar melhor se tu adaptasses novas estratégias. Tal e qual. E voltando à questão que estavas a dizer, mais uma vez é reforçar a ideia do contexto. Quando eu digo que é essencial, eu estava-me a basear mais naquela malta que está a começar e é logo as primeiras questões. Um bocado a ideia. É porque vais à net, metes a suplementação, parece logo o pré-treino, o melhor do mercado, a creatina e não sei. A primeira pergunta que fazem quando alguém começa a treinar é: olha, posso começar a tomar creatina? E eu, calma. Então, como é que estamos a comer? Como é que está o pequeno almoço? Pá, então, às vezes vou para a escola, bebo aquele galãozinho assim. Então temos que ver isso primeiro. Não é? Exato. Pá, há tanta coisa que a gente pode fazer antes da creatina, ou antes da proteína, ou antes... Sem dúvida, sem dúvida. Existe um livro, eu acho que é mesmo espetacular. Conheço o Eric Helms. Mas basicamente ele escreveu um livro... Mas a gente está a passar agora aqui. Lucas, tu conheces, não conheces? Agora já conheces, está a passar, agora já conheces. Está a passar, Agora já conheces. Mas basicamente o livro são duas, chamam-se pirâmides, né? Mas depois tens a pirâmide da nutrição e a pirâmide do treino. E são pirâmides porquê? Porque são bases de hierarquia, o que é mais importante e depois o que ainda é importante, mas menos importante, e por aí. E esse livro, eu recomendo vivamente os dois. São fontes de informação espetaculares. E eles, eu digo eles porque faz parte de uma equipa, preparam atletas mesmo em bodybuilding natural. E atletas que têm um físico espetacular. Eric Helms, ele competia? Ele ainda compete em bodybuilding e powerlifting, que também é interessante. Mas basicamente, na pirâmide de nutrição, tu tens, cá em baixo de tudo, é aderência à dieta. O que é que te permite ser consistente? O que é que te permite, ou seja, uma dieta que não seja sustentável a longo prazo, vai trazer resultados que também não vão ser sustentáveis. A tal cena da preparação para a dieta. Sustentabilidade é essencial nisto. A tal cena da preparação para a competição. Tu sabes que eventualmente tens uma data em que tu competes e depois a partir daí vais voltar a ganhar algum peso, não vais ficar gordo de todo, mas vais afastar-te um bocado desse shape. Ok, isso é uma coisa, tens a aderência. Eu não vou falar dos outros da pirâmide, mas o que está mesmo cá em cima, a cena menos importante, ou seja, o mínimo dos mínimos, suplementação. Porquê? Porque se o resto de tudo não estiver presente, suplementação não vai fazer nada. Isto toda a gente sabe, mas não quero propriamente admitir, que é se a tua dieta estiver com bastantes falhas, se o teu treino for quase inexistente, então eu posso dar creatina, proteína, caseína, betalanina para treino, posso te tornar numa empresa de suplementos e tu não vais ter resultados. Nada vai adiantar, não é? E tu não vais... Olha, ok, vamos já responder à questão, o que é que eu acho que é importante. Se eu estou a trabalhar com alguém e vejo que os níveis de proteína deles estão constantemente abaixo do que eu recomendo, talvez podemos implementar um batido de proteína por dia, se isso os ajudar a chegar às recomendações. Ok. Não é mágico. Podem comer isso num peito de frango. Simplesmente é mais conveniente e para pessoas que trabalham ou acabam de treinar e vão para o trabalho, um batido é tal. Tens ali 20 a 30 gramas de proteína, é rápido, é conveniente, ajuda-te a chegar ao teu objetivo. Isso é uma coisa que eu vejo. Creatina é o suplemento com mais evidências, mais estudos a comprovar a sua eficácia, é utilizado por diversos atletas. Antigamente, quando eu era completamente iniciado, pensava, não posso tomar creatina porque vou ficar inchado, vou ficar com retenção de líquidos e vou perder os abdominais todos. E eu acreditava, a sério nisto, estás a ver? Isso é o que se chama bro science, que é a ciência dos bros. É o mano no ginásio que diz. Os manos vão ter contigo e dizem, olha, não faças isso. Epá, eu acreditei. E depois tens os bacanas que dizem, começam, para quem não sabe, esteroides, começam um ciclo de esteroides, começam a ganhar um bocado de tamanho mais rápido de repente e dizem, comecei a tomar caseína. Porque caseína é bué da bom, porque tu vais dormir, evita que tu entres num estado de catabolismo. Então é a caseína o nosso segredo. Exatamente. E tu ficas do género, fogo, man, eu tenho que comprar caseína. Depois vais ver o preço da caseína. E aquilo é do género, ok, quem não sabe caseína podem arranjar de iogurtes ou de leite. Por exemplo, fazer não é patrocínio, é promoção ao Lidl, tem aqueles iogurtes de seguir. Tem bastante caseína. Pá, poupem dinheiro, comprem isso em vez, ou bebam um copinho de leite. A caseína é És a favor do leite? Ok, isso é uma boa questão. Isso é uma boa questão, ainda hoje fiz um post sobre isso. Eu sou a favor de encontrar o que é que resulta mais para as pessoas. Eu pessoalmente já não bebo leite há imenso tempo, não por tabu, não, simplesmente reparei que eu adorava beber leite,
mas reparava também, eu não sei se posso dizer isto ou não, sempre via leite, algo não corria bem com a minha tripa e eu ficava do género, ok, isto não me faz sentir bem. E ficava ali, Sistema digestivo. era logo, tipo, e eu não sou intolerante, simplesmente acontecia. E eu pensei, deixa lá ver o que é que acontece se eu parar de beber leite uns tempos. Magia. Comecei a tomar aveia ao pequeno almoço em vez de cereais com leite. Comecei-me a sentir melhor. Se me sinto melhor é o suficiente para eu não querer. E depois um dia, obviamente, quando imagina, sei lá, não tiveste tempo de ir às compras e por acaso o teu irmão, tenho um irmão, que bebia leite na altura, tinhas ali um pacote de leite aberto e tu pensavas, acabei de treinar, convém ter alguma proteína, uma fonte de proteína, vou beber leite. Era logo, man. Pumba, ficava outra vez mal da tripa e eu pensava, pronto, ok, isto de momento não funciona para mim. E repara que eu digo de momento, não quer dizer que daqui a uns anos eu não diga. Porque o leite é uma boa fonte de proteína. O leite é uma boa fonte de proteína, é uma boa fonte de hidratos e até, mais uma vez, havia um estudo que comparou whey, ou seja, a proteína whey, com leite com chocolate para estimular o crescimento muscular a seguir um treino. Eu cheguei a ter acesso a esse estudo. E o leite com chocolate estava-lhe a dar bem também. Porquê? O leite com chocolate acho que até ganhou, o que é que foi? Era excelente porque... Ou ficou ela por ela? Porque o leite tem maioritariamente caseína, mas também tem whey. Mas aqui está, Miguel, nós vamos entrar num ponto, né, que alguém que não perceba ou que esteja, se calhar, a ver isto como uma informação básica no início da sua jornada. Sim, é muita informação. O leite com chocolate é que é. Eu estou a gastar dinheiro em suplementos para quê? Está aqui o leite com chocolate. Isto é preciso sempre aqui também termos algumas reticências e não estou, claro que eu acho que é excelente nós aqui. Não estou a dizer para deixar de partilhar. Não, concordo. É daquelas coisas que nós estivéssemos a começar e todos nós começámos, não é? Yeah. Para que é que eu vou estar a gastar dinheiro? O quê? Não. Para ali com chocolate. E o que é fato é que a malta começa às vezes a experimentar e depois só um dia mais tarde é que percebem, se calhar que não funciona. Se tivermos mesmo a analisar, é que estás mesmo a começar, o que é que tens de fazer? Arranja alguém ou uma fonte credível que te dê um plano de treino adaptado a iniciados, algo que tu consigas mesmo treinar a técnica, treinar os movimentos, sentir os músculos que estás a tentar recrutar e depois tentar fazer escolhas saudáveis, entre aspas, porque nós todos temos uma definição do que é saudável, o que é mais ou menos bom, entre aspas. Eu não sou fã de usar essas expressões hoje em dia, mas toda a gente sabe que se tu comeres, vamos pegar no exemplo do bodybuilding, arroz, brócolis e frango, é aquela dieta é clean. Se formos a analisar é fixe, tens hidratos, não tens quase gordura nenhuma, verduras, fibra, proteína sem gordura também, é fixe, vais ter resultados. Eu tive resultados na altura, se bem comia mais coisas, mas também comia bastante isso e tive resultados. E tu vais ter resultados se fizeres isso. Agora, quando passares a fase de iniciado, aí é que convém descobrir o que é que resulta para ti. Não só a nível de nutrição, como a nível de treino e lifestyle. Coisas que tu gostas de fazer, coisas que tu fazes só porque aquele mano no ginásio disse que vai dar ganhos espetaculares. São cenas aí... e pronto, isso entra bastante onde o meu coaching atua, exatamente. Qual é que é a pergunta que com mais frequência, ou as perguntas que com mais frequência recebes nas redes sociais, no teu canal do YouTube, aquilo que acreditas que, ou até mesmo no ginásio estás a treinar, que mais frequentemente te fazem? Olha, eu acho que a questão isto são aquelas questões, até se não me engano, eu vi um episódio das conversas dele recentemente, não me recordo do nome dele, mas que ele acho que trabalha cá também, competiu há pouco tempo, que é o Rui Almeida. Exatamente. Que eu achei espetacular a tal questão e é uma questão que também fazem bastante, que é o que é que eu tenho de fazer para perder gordura e normalmente isso vem logo a seguir com gordura num sítio específico. E agora, perdoem se isto soa vulgar, mas eu quero perder gordura no rabo, eu quero perder gordura na barriga, não sei o quê. E explicares e desmistificares algumas cenas assim, quando tu dizes a uma pessoa. Outra questão que também vem sempre com isso. Eu como isto, isso engorda? Alimentos que engordam, alimentos que emagrecem. E tu aí é que mais uma vez entra a educação alimentar. Quando tu consegues, número 1, passar a informação do que é que são calorias, o que é que são macronutrientes, proteína, hidratos, gordura, como é que eles funcionam no corpo, porque é que tu deverias estar minimamente interessado em saber este tipo de informação. E quando tu consegues passar a mensagem que, desde que tu estejas num déficit calórico, tu vais perder gordura. Ponto final. Agora, estratégias para chegar lá, ok, são importantes, mas afastamos-nos de como é que eu perco gordura em sítios localizados. Isso não acontece. Tu perdes gordura, infelizmente o teu corpo vai ter ser uma predisposição para acumular gordura em certos sítios. Os homens, por exemplo, é um bocado mais na barriga, mais aqui as love handles, ou seja, de lado, a lombar. As mulheres acumulam se calhar um bocadinho mais nas coxas, no rabo. É perfeitamente normal. E tu vês pessoas que às vezes tentam mesmo chegar a níveis de leanness, de ficarem mesmo, como estavas a dizer, ripados,
E tem sempre, isto muda de pessoa para pessoa, claramente, mas tem sempre ali aquele sítio que é o último a perder gordura. E tu, como já competiste, de certeza. E há um motivo para isso, são os órgãos vitais, são Sim. as zonas consideradas essenciais no nosso corpo e mais uma vez lá está a máquina perfeita a fazer tudo para protegê-lo, não é? Se eu tenho aqui os órgãos, eu tenho que proteger os homens, esta zona que é sempre uma zona um bocado mais exposta, e as mulheres numa zona acaba por ser uma zona mais fértil e que também tinha de alguma forma de a proteger e manter o mais preparada possível. E o nosso corpo é assim, deixa a zona com mais gordura, sempre um bocado mais. A gordura tem um fim também, não é? É tal coisa, nós mesmo queiramos estar numa condição muito definida, o nosso corpo mais dia menos dia vai acabar por arranjar uma forma de reequilibrar. Porquê? Porque há realmente zonas onde a gordura é importante. Agora, gordura é importante, não é estarmos com 20% de massa gorda, não é? É se calhar numa porcentagem saudável de 8 a 12 nos homens e se calhar um pouco mais alto, de 12 a 16 nas mulheres, pronto, digamos referências, mas o que é facto é que há zonas. E essas zonas, eu nunca vi ninguém a perguntar-me como é que posso perder gordura no antebraço. Porquê? Porque o nosso corpo naturalmente começa logo a afinar dos extremos e vai ser sempre aqui o ponto que no fim que nos vai dar sempre um pouco mais de luta. Faz parte do processo. E normalmente como é que contornas isso? Explicas, procuras educar um bocadinho? Tem de ser o início, olha, isto é, vamos chamar-lhe o episódio das analogias porque eu acho que são importantes. Quando vais aprender a conduzir, tu não sabes propriamente conduzir, mas ao mesmo tempo estás tu a conduzir o veículo. Tens o teu instrutor ao teu lado que te vai dando indicações, se calhar vai de vez em quando dando ali uns toques na embreagem, no travão, etc. Mas essencialmente és tu que estás a aprender, és tu que estás a conduzir. Esse é o tipo de papel que eu gosto de ter e quero ter com os meus clientes. Eu estou ali, eles é que estão a dirigir para onde é que estão a ir, mas eu estou a ajudá-los a fazer as decisões e a ensinar-lhes o porquê de fazer essas decisões. E eventualmente eu não vou estar lá. Vai haver alturas da vida deles em que eles têm de tomar uma decisão. Se eu lhes der um plano alimentar a dizer, come isto, o que é que acontece quando eles forem tipo, de férias ou qualquer coisa e não têm acesso àquelas comidas? Vão entrar em parafuso, se calhar, quando se conseguissem reconhecer, isto é uma fonte de proteína, isto é hidratos. Eu normalmente, quando faço uma refeição, o meu prato costuma ter uma fonte de proteína, uma fonte de hidratos e uma fonte de verduras. E começam a construir as próprias refeições e começam a ler, se calhar, as tabelas nutricionais e a perceber, ok, isto por X gramas tem Y de proteína, então eu sei que estou minimamente perto de onde deveria estar. Isto é importante. Porque, mais uma vez, estás a dar educação e estás a dar uma luz e estás a permitir que a pessoa tome decisões por si própria. Depois é a tal cena. Estavas a falar há bocado de 8 a 12% de massa gorda. Isso para quem está no bodybuilding, etc., eu concordo perfeitamente. Agora, mais uma vez, como eu tenho andado a trabalhar mais com pessoas de população geral, se tu tiveres entre 10 a 15, 16, 17, 18, às vezes até 20, é saudável na mesma. O problema é que tu tens muitas pessoas cada vez mais acima disso. E depois tu tens o problema de que comem demasia, e como eu digo, quando eu digo demasia, calorias em excesso, depois a atividade física é pouca ou nenhuma, e depois tu começas a ter vários problemas de saúde que estão todos a acumular, quando tu simplesmente podias fazer qualquer coisa. E quando eu digo, tipo, imagina, eu adoro bodybuilding, tu adoras bodybuilding, eu penso que ele também adora bodybuilding pelo aspecto. O Luca só tem uma questão, mas isso a gente no final. Porque assim, o Luca sempre que a gente desliga as câmaras, ele adora bodybuilding e ele tem um pré-treino muito específico, que é o café com açúcar. E sempre que a gente desliga as câmaras e temos aqui alguém que percebe de nutrição, ele pergunta assim, como é que eu posso fazer para tirar o açúcar do meu pré-treino? Mas é só quando a gente... Esta pergunta nunca fica gravada porque ele sabe fazê-la bem feita. E ele tem estado com esta motivação e com este input dia após dia. Queres deixar aqui este esclarecimento? Como é que a gente pode trabalhar aqui esta parte do pré-treino do bodybuilder Luca? Eu acho que ele já sabe o que é que eu vou dizer. Para deixar o açúcar, sim. Desde que não passe as calorias diárias. Os hidratos de carbono tipo, vão dar energia para o treino. O açúcar então... Luca, eu acho que a cena do açúcar é que está à vontade mesmo. Não há... A cena, tipo, imagina, nós crescemos... E se for uma goiabadazinha também pode ser queijinho? Desde que ele não passe as calorias diárias? Não, isso também depende do objetivo. Imagina se ele está a atacar... É sessão de fotos. Sessão de fotos. Sabia que ele ia chegar no Imagina, se tu estiveres a cortar calorias, a tua refeição pré-treino deve ser das mais importantes, porque é aquela que te vai dar energia para conseguires treinar com intensidade para preservar a massa muscular. Porque tu, quando estás a cut, quando estás a tentar reduzir a massa gorda, o teu objetivo não é propriamente construir massa muscular, é tentar preservar ao máximo enquanto estás a perder gordura para revelar o que tu já construíste. Ou seja, estás dentro das calorias, vais treinar, queres comer,
força. Café com açúcar eu acho que é tranquilo. Queijo com goiabada também acho que é tranquilo, desde que, mais uma vez, eu quando como queijo e vou treinar, fica aqui uma beca de laticínio. Ganda nutricionista. Aqui já estão a puxar, já estão a levar a fasquia, Isto é aquela cena, Miguel. Um gajo dá um dedo, quando dás por ti já está o braço, já está, está ali a diretora de produção a perguntar se for sushi. Pois. Mas isto é como nós falámos no início, existe flexibilidade, mas também não é o abardinense. O abardinense, né? Ou seja, a diretora de produção já está no abardinense, não é? Claro. Vai cortar tudo. Deixa só ver aqui se o Pedro e a Tatiana, alguma refeição assim que vocês queiram perceber se podem fazer antes do treino. Pedro, uma lasanha, Tatiana. Açaí. Pergunta em relação ao açaí, a tua opinião. Açaí é uma boa questão. Pessoalmente não estou bem a ver as macros disso, mas penso que é à base de hidratos, não é? É à base de hidratos, sim. Então, também, a cena não é tentar perceber exatamente o que é que tem de ser em termos de alimento, mas é mais, normalmente antes do treino, hidratos de absorção rápida. Normalmente pode ser uma fruta tipo banana ou algo açucarado, o açaí é uma cena fixe também, ou pode ser, e também uma fonte de proteína. E depois, obviamente, não comerem demasia, porque senão vais treinar e tens ali aquela comida toda. E gordura também. Sim, e gordura eu não recomendo antes pré-treino. Não recomendo pré-treino porque a gordura demora mais tempo a ser digerida e, tenho atletas que treinam, não sentem nada. Tenho pessoas, inclusive eu, se comer, por exemplo, manteiga de amendoim antes do treino, e quando eu digo antes é tipo meia hora, 40 minutos, uma hora, sinto tipo que a digestão ficou a 100%. Ou seja, é sempre optar por uma fonte de hidratos relativamente rápida de absorção. Frutas aí também são boas, por exemplo, podes misturar uma fonte, por exemplo, aveia com uma banana, qualquer coisa, o açaí, café com açúcar. Fala da açúcar do café, mas existem proteína que você vai tomar, proteína é mais doce do que aquilo da gasolina para beber. Mas já o Rude Boy disse, a podes proteína beber o pode ser café com açúcar e não sei. Tu andas a comprar os convidados antes deles virem, é isso? Ele vai cascar com a cena do café com açúcar. Quando ele perguntar isso, dá-lhe o toquezinho para não me deixar. Voltando aos suplementos, não é? Sim, voltando aos suplementos. Então, tínhamos falado então... Proteína, se for necessário, porque há pessoas que simplesmente já estão a ter proteína suficiente da dieta. A creatina é daqueles que não é necessário, mas há bastantes evidências que realmente é eficaz, especialmente no treino de força e hipertrofia, pode ajudar com recuperação a nível muscular, até pode ajudar agora, tens evidências em termos cerebrais, com a acuidade mental. Isso são dois que entram. Depois tens o terceiro, que muitas pessoas que vão dizer, mas isso não é um suplemento, mas em teoria podes comprar como suplemento e também que as pessoas, como tomam normalmente, não identificam, que é o que estávamos a falar agora. Cafeína, tens simplesmente como estimulante, é ótimo, tens algum também possível, podes metabolizar mais gordura para energia durante o treino. Obviamente que isto não vai fazer uma diferença enorme, não é tipo quanto mais cafeína, quantos mais cafés, mais seco vais ficar, isso mais uma vez vai ter com as calorias. Ou seja, temos esses três que eu consideraria que são tipo, se calhar as minhas primeiras recomendações com base no contexto. E depois tens outros dois que não são propriamente para performance, mas mais para saúde. Tens, por exemplo, os multivitamínicos. Se tu perguntasse há 5 anos atrás, quase toda a gente dizia não vale a pena, porque tu tomas um multivitamínico, a maior parte daquelas vitaminas são hidrossolúveis, ou seja, misturam-se com água e tu vais urinar tudo. Ou seja, estás literalmente a urinar dinheiro. Porque estás a gastar dinheiro num suplemento que vai todo para a sanita. Isso, Eu durante imensos anos também pensei, ok, não preciso. Agora o consenso já mudou um bocado, como tu estavas a dizer, até dentro dos círculos de bodybuilding é do género. Se tu estás a comer uma dieta de manutenção de peso ou estás a tentar ganhar massa muscular, ou seja, estás a comer ainda mais comida, então se calhar à partida não vais precisar de multivitamínico, porque já estás a... Vamos ter que entrar aí com o repelente, vamos ter que entrar com o repelente, isto está a ficar aqui um bocado agressivo. Está complicado. Vamos meter um bocado, espera aí, cortei um bocado. Pronto, temos então aqui estes consideras fundamentais a nível de suplementação para uma dieta, com são dos objetivos de cada pessoa. Falaste do multivitamínico. No multivitamínico, eu pergunto, consideras a melhor escolha realmente um multivitamínico ou há situações onde faz mais sentido algumas vitaminas isoladas? Está muito em voga vitamina D, vitamina D3 para reforço do sistema imunitário, ajuda na própria síntese do cálcio. Pronto, um conjunto de benefícios que se fala muito, sistema imunitário, prevenção, até por causa de toda esta situação atual.
fortalecimento do sistema imunitário, começou-se a estudar, a procurar saber alternativas. Antes, o sistema imunitário era só vitamina C, hoje em dia o sistema imunitário, a primeira coisa que vem à cabeça é já a vitamina D3. Pronto, então um conjunto de evidências que têm vindo a surgir. Qual é que é a tua opinião sobre isto? Ok. Então, só para reforçar a ideia que estávamos a falar há bocado do contexto multivitamínico, se estiveres numa dieta em que o teu objetivo é manter o teu peso, manter a tua physique, ou estás a tentar ganhar peso e estás a comer mais comida, provavelmente o multivitamínico não é necessário, porque já deves estar a ter tudo o que precisas da tua dieta. Se estiveres a tentar perder peso, então se calhar podes tomar um multivitamínico mais como um seguro, entre aspas, de provavelmente não te vai fazer mal, não vai de todo, e se fizer bem, ainda melhor. Ou seja, podes não estar a ganhar nada, podes não estar a perder nada, mas podes estar a ganhar qualquer coisa, porque estás a comer menos comida, porque estás a tentar perder peso, logo podes não estar a receber tudo o que precisas da tua dieta. Quanto à vitamina D, é importante saber que nós conseguimos sintetizar também vitamina D a partir da luz do sol. Ou seja, isto até pode parecer meio místico, mas não é. Simplesmente a nossa pele consegue sintetizar a vitamina D. Sobretudo, o horário recomendado é o horário de pico solar. Ok, O horário, não sabia. o horário de pico solar, ali uma exposição em torno de 20 minutos de pico solar, com o corpo realmente exposto ao sol, não é com janelas, é o mais exposto possível. É o horário ideal para a síntese de vitamina D. E consoante a nossa idade, pessoas mais velhas precisam de mais tempo, podem precisar de meia hora, 40 minutos, pessoas mais novas, por norma, 15, 20 minutos chega, para fazerem entre 10 a 20 minutos, chega para fazer uma síntese otimizada de vitamina D. Sim, isso é um excelente exemplo. E também podemos obter vitamina D da alimentação. Por exemplo, 2 exemplos me vêm à cabeça: salmão, ovos. Pela minha experiência a trabalhar com pessoas, o que eu reparo sempre, vitamina D, pelo menos da parte da alimentação, está sempre um bocado deficiente, ou seja, podia ser sempre melhorado. E depois, a minha questão é sempre, ok, esta pessoa, onde é que ela vive, normalmente? Então, eu estive a viver no Reino Unido, como tu sabes, lá ao tempo, se tiver sol, como está cá, é espetacular. Aliás, eles estão agora a ter imenso sol, mas normalmente é nuvens, é chuva, e acabas por não ter muita exposição ao sol. E aí, até o próprio governo, durante os meses de inverno, recomenda que a população tome um suplemento de vitamina D. Agora, nós felizmente cá temos bastante sol, especialmente nesta época tem imenso calor. Calor não tem a ver com exposição solar, mas pronto. A coisa melhora. Mais uma vez, o contexto é importante. Agora, se tu tens uma pessoa que passa muito tempo em espaços fechados, a alimentação não é a melhor, ou seja, não tens fontes propriamente de vitamina D. Então, sim, não faz mal nenhum e até se calhar é bastante benéfico, até porque a vitamina D não só está ligada ao sistema imunitário, mas também está ligada a, por exemplo, sintomas de depressão. Tem estudos em que pessoas, obviamente que uma coisa não implica a outra, mas tu tens estudos em que pessoas que tinham depressão e com suplementação de vitamina D conseguiram melhorar os sintomas. Mas, mais uma vez, isto não quer dizer que funcione para toda a gente e tudo o que eu digo tem de ser visto em contexto. Ou seja, não é o David agora hoje está-se a sentir pior, toma aí um comprimido e sentes-te bem. E isto já foi, já estou a entrar aqui em campos que não, pronto, já não entra na nutrição. Mas essa é a resposta em termos de vitamina D. De resto, em vitaminas isoladas, é muito caso a caso, porque há umas que talvez sejam necessárias para aquela pessoa, mas assim não posso fazer nenhuma recomendação geral do género, olha, toma isto, porque toda a gente precisa tomar isto. Há pequenas coisas que eu reparo que muita gente tem em comum: a vitamina D, a fibra, a proteína às vezes, e aí normalmente é onde tu podes combater isso com suplementação, mas normalmente eu gosto sempre de primeiro vai a dieta, primeiro são os hábitos, depois se mesmo assim o teu estilo de vida não permitir ou não tiveres facilidade em atingir os teus objetivos, então entra a suplementação. E depois suplementação entrou, como é que estás a sentir? Sentes-te melhor? Sentes-te diferente? Isto é difícil com um multivitamínico, porque tu podes tomar um multivitamínico meses e eu pergunto, sentes alguma diferença? E tu, não. Mas em termos de saúde, se calhar se fores fazer análise ao sangue, alguma coisa melhorou e em termos de saúde pode ser benéfico. Ou seja, espero que esteja a responder à tua questão. Sim, acaba por ser um bem-estar geral, sim, uma perspectiva mais de saúde e não tanto de tomas um pré-treino e vais sentir um boost brutal para o treino. Sim, não é? Exato. Agora não quer dizer que não esteja a fazer o seu efeito. Eu já acreditei mais nos multivitamínicos, hoje em dia acabo por optar por vitaminas que eu considero mais importantes caso a caso. Sim. Mas é tal coisa, isto está sempre a evoluir e muitas, por exemplo, água com limão e junco, faz-te sentido? É que é uma excelente fonte de vitamina C, limão.
Independentemente de algo com limão em jejum faz perder peso, independentemente de tudo isso que se ouve, ok? Sim, não estou a dizer que está certo ou que está errado. Sim. O limão é uma excelente fonte de vitamina C. Alguém que esprema um limão e que o tome em jejum, faz sentido fazer uma suplementação com vitamina C à mesma? Dá um exemplo, entendes? Caso a caso. Mas já agora qual é a tua opinião sobre isso? Da água com limão. Sim, água com limão em jejum. Para qual é que é o propósito? Costumas recomendar para algum propósito ou não te faz sentido de todo? O sentido e a recomendação são coisas diferentes. Se eu diria que costumo recomendar, não. Aí estaria a mentir, simplesmente porque não é, mais uma vez, eu não estou a tentar ensinar as pessoas a focarem-se em detalhes, porque às vezes tu fazes uma recomendação que para ti tu sabes que é pequena, mas essa pessoa vai entender isso como isto é o que falta na minha alimentação para ter tudo o resto. Ok? E eu não digo, é do género, ok, queres beber água com limão? Tem de ser em jejum? É contigo. Será que é benéfico? Pode ser. Será que vai ser o que vai completamente mudar a tua alimentação e os teus resultados? Provavelmente não. Mas, por exemplo, se alguém vem ter comigo e dizer se eu beber água com limão em jejum vai queimar mais gordura, obviamente que aí eu digo-lhe, pá, era fixe, mas infelizmente não funciona assim. E aí tenho de entrar com a cena do desmistificar. Mas sim, não sou apologista nem sou contra. E beber um copo de água em jejum? Alguma coisa que tu recomendas para quebrar o jejum ou para ti é completamente indiferente? Se a pessoa quiser acordar e comer os cereais da manhã, desde que não passe aquelas calorias, pode comer os cereais da manhã? Sim, as calorias é para o dia, portanto é com... É assim, eu sei que há bastantes, vou-lhe chamar gurus e até pessoas respeitadas na indústria que recomendam, por exemplo, certas frutas ou qualquer coisa para quebrar o jejum. Pessoalmente, mais uma vez, tendo em conta aquela hierarquia do que é que realmente vai dar os maiores resultados, é uma coisa que eu acho que não é tão importante, especialmente se as pessoas não me perguntarem isso. Imagina que tu estás a fazer tudo bem e eu vou-te introduzir essa temática. Estou-te a dar mais uma coisa para tu te preocupares, mas se fores tu que vens ter comigo a perguntar o que é que eu devia fazer para quebrar o jejum, ok, deixa eu ver o que é que tu gostas de comer de manhã. Gostas sequer de comer de manhã? Há pessoas que não gostam de comer de manhã e fazem um jejum intermitente. Faz sentido? Sim, faz sentido. Quantas horas é que recomendas normalmente? Pá, tem, mais uma vez, eu já me repeti várias vezes, mas o contexto é super importante. Tu tens pessoas que conseguem fazer jejum imenso tempo e depois conseguem comer sem sentir fome. E tens pessoas que fazem jejum durante relativamente, vamos dizer, pá, vão dormir às 10, só comem tipo à 1 da tarde, mas quando comem, dá-lhes uma fome que comem tudo e mais alguma coisa. E aí, possivelmente, em vez de terem o benefício que eles queriam, se estivermos a falar de perda de peso, se tiverem o benefício que é o jejum intermitente como uma ferramenta para comer menos calorias no dia, então aí o que acontece, se calhar, é o contrário, que é como andaram a restringir durante tanto tempo, quando finalmente chega àquela altura em que podem comer, comem demasia. Mas isto é caso a caso, porque tens pessoas que funcionam muito bem com o jejum intermitente, tens pessoas que funcionam menos bem, ou até mal. E depois, em termos de contexto de para construir massa muscular, se estivermos a analisar alturas em que tu consegues dar proteína ao teu corpo para ele utilizar para crescimento de massa muscular, o jejum intermitente aí pode entrar em conflito, porque é menos uma oportunidade que tu estás a retirar uma oportunidade de dar proteína ao teu corpo. Construção de massa muscular. Exatamente. Sim, aliás, o jejum intermitente não é muito recomendado para a construção de massa não, muscular. Não é. O jejum intermitente é bom a nível de saúde, fazê-lo uma vez por semana ou de vez em quando fazer um jejum intermitente, fazer um de 14, 16 horas. Há quem faça mais pontualmente a nível de desintoxicação ou até após uma fase mais intensa em que tenhamos ingerido mais calorias durante mais tempo, mas por sistema, quem quer ganhar massa muscular com o jejum, esqueça. Esqueça. Eu mesmo já experimentei. Já houve uma fase que tentei fazê-lo e não tem volta a dar. Construir massa muscular sólida com o jejum, a fazer jejum diariamente ou regularmente, não tem hipótese. O teu corpo precisa de realmente aproveitar os timings dos nutrientes e se há coisas na nutrição que a gente pode jogar, há outras que também são alguns princípios que não tem muito que enganar. E o facto de comermos com alguma regularidade permite-nos efetivamente sintetizar nutrientes com mais regularidade e construir mais massa muscular. Claro que o ideal é que sejam nutrientes de qualidade, também para não ganharmos gordura. Sim, exatamente. Ou seja, mais uma vez, é uma ferramenta na tua caixa de ferramentas. É a tal história do martelo e do prego. Imagina que eu agora era apologista do jejum intermitente para toda a gente, independentemente do resultado. Possivelmente ia ter pessoas que diziam, pá, Miguel, isto é espetacular, está a resultar muito bem,
e tinha pessoas que iam dizer, pá, sinto-me miserável, e quando finalmente chega a minha oportunidade de comer, eu Como devoro tudo e mais tudo. alguma coisa. Faço o equivalente às outras refeições todas. Exatamente, ou seja, é mesmo cada caso é um caso, mas pode ser uma excelente ferramenta para fazer com que a pessoa coma menos e perca algum peso. É tal cena. Não tens, portanto, nenhum alimento ou nenhuma estratégia necessariamente que recomendas aplicar para quebrar o jejum. Digo-te isto porque é muito frequente haver algumas diretrizes e orientações nesse sentido, visto que o jejum pressupõe que a seguir vem uma refeição, é a refeição que tu vais ter após mais horas sem comer, e também isso pressupõe o quê? Que vai ser o horário em que o nosso corpo vai conseguir sintetizar melhor os nutrientes. Há aqui já algumas evidências nesse sentido. Se nós estamos mais tempo sem comer, quando damos alimento ao nosso corpo, ele vai tentar ser o mais otimizado possível nessa síntese. Por isso, normalmente o jejum é um horário que nós temos ali algum cuidado na escolha dos alimentos. Se nós vamos quebrar o nosso jejum com os cereais de pequeno almoço, muitas vezes açucarados e com o leitinho de vaca, provavelmente, ou com o pãozinho e a marmelada, provavelmente não vamos estar a dar o melhor ao nosso corpo. Vamos dar um pico de insulina. Sim. O pico de insulina, para mim, é sinónimo a uma coisa que é acumulação de gordura onde nós menos queremos acumular. Tens alguma recomendação neste sentido? Sim, o que tu disseste realmente é excelente, porque eu nem sequer estava a pensar nessa vertente e é uma coisa que acho que se aplica bastante a muita gente que realmente come os cereais de pequeno almoço, come pão, etc. Mas mais uma vez o contexto é importante e eu dou-te um exemplo. Ok, tens alguém que treina logo a seguir ao pequeno almoço, de manhã. Se eles estiverem a tomar cereais de pequeno almoço com leite e vão treinar daqui a 20, 30 minutos, até convém, obviamente que eu recomendo sempre ter uma fonte de proteína, independentemente, mas até convém ter ali um pequeno almoço que seja relativamente rápido e fácil de absorver. Por exemplo, tens pessoas, imagina que o teu pequeno almoço seria 3 ovos, assim mesmo besuntados de manteiga, e ias treinar logo a seguir. Pode ser com leite de coco. Pode ser com leite de coco, pode ser com saudável. chouriço, pode ser o que quiser. Com chouriço? É exatamente. Chouricinho assado. Logo ali. Ou 3 ovinhos, chouricinho assado. Gosto. Exato. Eu também Low gosto. carb. É keto. Mas a cena é, imagina, realmente para pessoas que tomam o pequeno almoço e vão trabalhar e depois só tomam a próxima refeição à hora do almoço, então sim, concordo contigo. Porque convém teres algo que te dê saciedade, ou seja, que te permita não ter fome durante mais tempo, até à tua próxima refeição. Porque senão o que vai acontecer é tu comes, tens o tal, o pico de energia, como nós costumamos explicar, a pessoa, passado uma hora e meia, está com fome outra vez e, na maior parte dos casos, vai comer algo relativamente semelhante, uma fonte com açúcares ou algo processado, que vai ter o mesmo efeito. Chegas ao almoço, estás com mais fome ainda, tal, e isso é muito fácil, estás sempre a comer e estás sempre com fome. Normalmente esses alimentos também não têm muita fibra, então, de certa forma, tu nunca estás satisfeito, tu não precisas de estar cheio, tu não precisas de cada refeição te deixes a abarrotar, mas convém estares saciado. E alimentos que dão mais saciedade normalmente são alimentos, como falámos há bocado, menos processados. Por exemplo, um clássico do bodybuilding também, a aveia como pequeno almoço, que é aquela coisa que quase toda a gente come aveia. E por acaso a aveia é um excelente alimento. Foi um dos hábitos que eu ganhei quando entrei no bodybuilding e ainda hoje mantenho. Mas mantenho porque gosto e porque realmente há imensos benefícios. Imensos, não sei se é a palavra correta, mas bastantes benefícios de comer aveia. Um deles é a saciedade. Não tens fome durante mais tempo porque a aveia tem maior volume, ou seja, ocupa maior volume no estômago e também tem mais fibra. Isso é importante. Agora entramos noutro campo que é que os alimentos, calorias são importantes, mas os alimentos e a qualidade dos alimentos também é importante. Mais uma ferramenta. Que... Se eu só pudesse escolher uma dieta, independentemente do contexto, escolherias low carb ou dieta cetónica? Eu diria para... Aliás, eu vou reformular a pergunta, não é isto que eu te queria dizer. Low carb ou dieta alcalina? Ok. O low carb aproxima-se ali da dieta cetónica. Baixos hidratos, a cetónica sem hidratos, pronto. Low carb, uma dieta baixíssima em hidratos ou uma dieta alcalina? Independentemente do contexto, tens de escolher uma delas. Logo aí eu não posso responder porque o contexto é tudo. Há uma que, o que eu quero dizer com isto é, há uma que faz mais sentido para ti, há uma que tu te identifiques mais, que te dê mais vontade de aplicar alguns dos seus princípios, mesmo que não os apliques todos, ou nenhuma delas te diz nada? Não, elas dizem as duas algo, mas tendo em conta a minha experiência e tendo em conta tudo o que eu já li e tudo o que eu já experimentei em mim também, eu nunca conseguiria fazer uma recomendação assim do género, eu preferi esta porque XYZ. Porque mais uma vez,
Imagina que eu tenho um prato de comida com uma porção e tu tens 300 pessoas e eu sirvi exatamente o mesmo prato às 300 pessoas. 100 podem-me dizer, olha, comida, a dose estava excelente, fiquei perfeito. Outros podem dizer, fiquei cheio de fome, aquilo era uma entrada. E depois podes ter outras pessoas que dizem, pá, não consegui acabar de comer porque aquilo era imensa comida. E para ti? E para mim, eu pessoalmente, eu gosto de, em termos práticos, eu não tenho conhecimento ou evidências suficientes de uma dieta alcalina ao ponto de querer incluir na minha dieta pessoal. E em termos de, a outra era low carb. Low carb. Yeah, eu gosto bastante de hidratos, sabem bem, ajudam com pump, ajudam a recuperar. Já experimentaste benefícios esse também para a approach, de baixar hidratos durante algum tempo e ver como é que o teu corpo reage? Já. Normalmente fico um bocado mal-humorado. Obviamente que também tens a adaptação, o teu corpo quer ter hidratos porque é uma fonte de energia rápida e normalmente quando tu tens alguém que está a fazer a transição para keto ou a dieta cetogénica é só 5% de hidratos, muito poucos hidratos mesmo, as 2 primeiras semanas não são divertidas de todo porque o teu corpo está naquele processo de adaptação. Pois. Mas quando o corpo começa a regular, aí as pessoas começam a dizer, sinto melhor, não sei o quê. Eu pessoalmente funciono melhor com hidratos, sou uma pessoa mais simpática e penso que as pessoas à minha volta agradecem e eu próprio também agradeço quando vou treinar e me sinto bem. Miguel, onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem me encontrar no Insta, Miguel D. Mendes, ou seja, é D de Duarte, caso estejam a pensar. E no YouTube também é Miguel Mendes. Isso aí acho que vai ser mais difícil de encontrar porque deve haver bastantes. Mas espera aí, Miguel Mendes no YouTube só em inglês, não é? Vídeos só em inglês. Só em inglês, é. Porquê, se tu és português? Ok, isso é uma boa questão. Tentar explicar isto rápido. Sou português, 100%. Mas eu tenho família no Canadá, não sei se isso teve alguma influência, provavelmente teve, fui lá quando era criança também, mas eu também cresci bastante com mídia e filmes e televisão tipo americana, Cartoon Network, essas coisas. E desde criança também sempre adorei videojogos, eu jogava bastante, as pessoas falavam inglês. Eu na altura não percebia nada, mas tive de aprender. E depois eu comecei a falar inglês e escrever em inglês. Depois fui ao Canadá, quando voltei eu próprio pensava muitas vezes em inglês. E depois isto ficou. E de certa forma eu consumia conteúdo em inglês, mas toda a minha vivência era em português. Eventualmente também fui para Londres, onde pronto, tudo em inglês. Continuei a estudar em inglês, consumi conteúdo em inglês e depois sempre senti mais à vontade a explicar tudo em inglês. Ou seja, sempre senti que é quase como se fosse um alter ego em que em inglês as coisas faziam mais sentido e eu conseguia ser mais fluido a explicar e estar mais à vontade. Então, quando eu comecei a criar conteúdo, lembro-me de pensar, epá, e agora eu estou em Portugal, já não estou em Londres, faço conteúdo em português e em inglês. Então pensei, epá, isto é daquelas questões que não batem ninguém, né? Tipo, ou faz um ou faz outro. O que é que eu comecei a fazer? Comecei a fazer só em português. Mas depois pensei, isto não é certo. Alguma coisa em mim dizia, eu tenho de expressar-me como eu me quero expressar. E faltavam-me expressões, e uma coisa que já deves ter reparado é que eu falo português e às vezes meto expressões em inglês. E até me estou a tentar controlar hoje. Não podes falar em inglês, que a gente também o resto da entrevista é em inglês. Então, basicamente, no Insta comecei a fazer conteúdo em 2 línguas, português e inglês. Ou seja, tenho em inglês em grande e depois a legenda em português em baixo. Quando faço as legendas, meto tudo em inglês e depois crio uma legenda nos comentários, tudo em português. E no YouTube aí é mesmo só em inglês. Porquê? Porque quando eu comecei a criar conteúdo em português, tive muitas pessoas em inglês, não necessariamente inglesas, mas que falavam inglês, e me disseram, olha, eu gostava de continuar a seguir o conteúdo, mas eu não percebo nada. E quando eu fazia só em inglês, tinha pessoas em português que me diziam, olha, eu gostava muito de perceber o que tu dizes, mas eu não percebo nada. Então eu pensei, pronto, alguma coisa tem de ceder. YouTube, inglês, Instagram, as 2 línguas. Miguel, obrigado por aceitar este desafio. Obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. Podemos falar um bocadinho, trocar umas ideias 5 anos depois de nos cruzarmos nos treinos. Exatamente. Estares aqui hoje, também poder mostrar-te o meu espaço e da próxima vez traz a mala de treino. Podes trazer também o Tiago Barradas, o Henrique, traz essa malta toda para virem fazer um treino. Parece-me bem. Que terei todo o gosto em receber-vos. Conversas de Elite com Miguel Mendes. Está aqui em baixo a passar aquele botão mágico, mas cuidado, não carreguem ainda. Aguenta. Ok, like, partilhar, comentar, enviar para o amigo, para o primo, para o tio. Só não enviem para a velhinha de 80 anos que o Caio diz que não vê este tipo de conteúdos. Conversas de Elite com Miguel Mendes. Contam connosco. Contamos convosco.